Então vamos dar início à nossa revisão. Vamos começar aqui com a parte de funções de várias variáveis. E à medida que a gente for prosseguindo, a gente vai introduzindo mais definições, teoremas e exemplos. Então, por que a gente estuda funções de várias variáveis, né? A ideia é que a maioria dos problemas na vida real não são descritos em termos de uma função de um único parâmetro. Por exemplo, um exemplo simples. Se você quer calcular o volume de um cone, por exemplo. O cone tem uma altura h e um certo raio r. Então, esse objeto, para você modelar um cone dessa forma, você precisa de dois parâmetros, a altura e o raio. Então, o volume desse cara, se você chamar v de volume, é uma função que depende da altura e depende do raio desse cone, né? A saber, 1/3 de π r2 vezes h. Ok? Então, na vida real, os problemas que a gente estuda, na maioria das vezes, são modelados por funções que dependem de dois parâmetros, né? Esse tipo de objeto a gente chama de funções de duas variáveis. Então, vamos aqui passar pela definição formal. A gente vai começar com funções de duas variáveis, depois a gente fala para três e estende isso para funções de n variáveis de uma forma geral. Então, uma função, como aqui está dizendo, uma função de duas variáveis, mas poderia ser de 3, 4, 5, não importa a quantidade de variáveis. Então, uma função de duas variáveis é uma regra, uma lei, uma associação que associa cada par de números reais, né, dessa forma x e y, em um certo conjunto D. Então, x e y são pontos que pertencem a um certo conjunto D que está lá no R2. Então, uma função de duas variáveis é uma lei, uma regra, uma associação que associa cada parzinho ordenado desse que pertence a esse conjunto um único número, né, que é chamado, que a gente denota dessa forma, f de x e y. Tá? Então, a cada x e y nesse conjunto D, a gente atribui esse único número que a gente chama o valor da função no ponto x, y. Okay? Esse conjunto D é chamado de domínio, né? É o conjunto onde a função toma valores, né? E o conjunto de saída, dos valores de saída da função, a gente chama de imagem, né? Então, para você identificar a imagem de uma função, você pega o x, para todo x e y pertencente ao domínio da função, você vai lá e calcula o valor da função em cada um desses carinhas e coleta todos esses pontos, né? Então, o conjunto formado por todos esses pontos de saída, a gente chama de imagem da função. Ok? Para uma função de duas variáveis, normalmente a gente usa essa notação, né, de x e y, né, como variáveis independentes, né? Para uma função de uma variável, normalmente a gente escreve assim, y como uma função de x, né? Então, nesse caso, o x é variável independente e o y é variável dependente, visto que o y está atrelado ao valor que a função tem para cada x dado, né, para cada x no domínio. Mas para uma função de duas variáveis, normalmente a gente usa x e y como variáveis independentes e utilizamos z como sendo a variável dependente, tá certo? Essa é a notação que a gente utiliza, não tem nada de especial no x e y, você pode usar alfa e beta, qualquer outra letra, a e b, não importa, tá? Contanto que você use dois parâmetros distintos. Ok, então como eu havia comentado, a gente tem essa notação para uma função de duas variáveis, né? A gente utiliza o x e o y como variáveis independentes, né? E o z é a variável dependente. Para uma função de três ou mais variáveis, uma função de três variáveis, a gente faz o seguinte, a gente promove o z, a variável independente, e utilizamos outra letrinha aqui no lugar do z. Ok? Como está escrito aqui embaixo, ó. Então, para uma função de três variáveis, né, a gente usa x, y, z como variáveis independentes e utiliza uma outra, por exemplo, w, como sendo a nossa variável dependente. Ok? W depende dos valores de x, y e z associados à função. Tranquilo? Então, vamos ver aqui o nosso primeiro exemplo. Ok. Então, antes da gente começar o nosso primeiro exemplo, existem algumas maneiras de extrair informações acerca da função, né? Para funções de uma variável, uma forma de você conhecer a função é conhecendo seu gráfico. Para uma função de duas variáveis também. Então, se a gente conhece o gráfico da função, a gente consegue tirar informações importantes acerca dela. Então, o que é o gráfico de uma função de duas variáveis, né? O gráfico é um conjunto, pessoal. Então, o gráfico, que a gente denota assim, gráfico da minha função, é o conjunto dos pontos lá no espaço, ó, x, y, para uma função de duas variáveis, esse cara está no espaço, tá certo? X, y, z lá no R3, tais que a coordenada z aqui desse ponto, ela é dada dessa forma, ela é a f de x e y, onde x e y pertencem ao domínio da função. Ok? Vou colocar assim, df para definir, para chamar a atenção que é o domínio da função. Então, veja, o gráfico de uma função de duas variáveis, ó, são duas variáveis, é um objeto que está onde? No R3. Ok? Então, não faz sentido, bom, sentido até faz, mas a gente não vai correr atrás do gráfico de uma função de três variáveis, porque onde é que esse objeto vai morar?
no R4. Né? E a gente não tem como visualizar o R4, a gente precisaria de 4 eixos ortogonais, a gente só tem 3, né, à nossa disposição. Mas isso não é empecilho, mais à frente a gente vai ver uma outra maneira de, apesar de não conseguir estudar o gráfico da função de 3 variáveis, a gente vai conseguir estudar um outro objeto geométrico associado à função de 3 variáveis, tá bom? Ok, então como é que a gente faz para obter o gráfico de uma função de 3 variáveis? Bom, em tese, seria você fazer o que está escrito aqui, né? Para cada x e y lá no domínio, você calcula o z associado a ele dessa forma. E aí você vai lá e marca no R3 o ponto x, y, z, onde esse z é dado dessa forma, né? É assim que o computador faz, né? Na verdade, ele, dado aqui o seu domínio, ele cria uma malha, né? Uma malha assim, um ladrilhado, e aí ele vai e pega em cada pontinho desse aqui, ele calcula o valor da função e retorna aqui em cima, né? Calcula aqui no domínio e aí você vai e marca o ponto no espaço. Calcula aqui no domínio, vai e marca aqui no espaço. Calcula aqui no domínio, vai lá e marca no espaço. E se você tiver paciência para fazer como o computador faz, dividindo ou particionando essa região em vários segmentozinhos, como eu fiz aqui, você vai conseguir, depois que você juntar todos esses pontos, você vai conseguir ter essa superfície, né? Essa informação. O gráfico de uma função de 2 variáveis é o que a gente chama de uma superfície, tá certo? Superfície. Claro que não é assim que a gente vai fazer o gráfico, né, de uma função. A gente vai tentar obter gráfico de funções de formas mais interessantes, tá certo? As que a gente conseguir fazer de forma mais simples. De forma geral, a gente utiliza um software computacional para fazer ou para estudar o gráfico de funções, tá certo? De 2 variáveis. Para a função de uma variável é sempre simples, né? Construir o gráfico de uma função de uma variável, mas para 2 já é um pouco mais trabalhoso. Ok? Então, como nosso primeiro exemplo, vamos tentar esboçar o gráfico dessa função. Tranquilo? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é quem é o domínio da minha função e quem é a imagem. Tá certo? É sempre importante você conhecer esses dois conjuntos. O domínio, porque ele vai te dizer quais são os valores que eu posso colocar aqui na função. E a imagem, porque ele vai te dizer quais são os valores de saída da função. Por exemplo, quem é o menor valor que a função tem, quem é o maior valor que a função assume. Tá certo? Tranquilo, então vamos lá. Então, note o seguinte. Então, você tem que fazer a seguinte pergunta você mesmo. Ó. A função é f de x, y igual a raiz quadrada de 9 menos x2 menos y2. Faça a seguinte pergunta. Tem algum valor para x ou para y que eu não possa colocar aqui na função? Bom, professor, eu sei que como aqui envolve uma raiz quadrada, eu sei que o argumento aqui da raiz quadrada tem que ser não negativo, ou seja, esse cara tem que ser sempre maior ou igual a zero. Então, isso quer dizer o seguinte, que 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero, ou ainda que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado, mais z ao quadrado não, x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 9. Então, o que é isso aqui? X ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 9. Bom, se fosse igual a 9, professor, eu diria que isso aqui é a equação que representa uma circunferência de raio 3 centrado na origem. Perfeito, a sua interpretação está correta. Mas como é menor ou igual a 9, né, então é uma circunferência, é a borda da circunferência, na verdade é a circunferência, mais a parte interna, né, que forma esse disco, que é um disco de raio 3. Tá certo? Então, professor, isso é o gráfico dessa função? Não, isso aqui é o domínio, tá certo? Aqui eu fiz uma representação gráfica do domínio, tá? Então, o domínio dessa função, se você quiser escrever na forma de conjunto, é o conjunto dos pontos lá no plano, ó, conjunto dos pontos no R2, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a 9. Tá, ok? Então, esse é o domínio da função. Ok, professor, e quem é a imagem da função? Bom, a imagem é o conjunto de valores de saída da função. Se você pegar todos os pontos que estão aqui dentro desse conjunto e calcular o valor de cada um desses pontos, isso vai te dar a imagem. Tá? Aqui deve ser um intervalo ou união de intervalos, tá certo? É um segmento, é um subconjunto da reta. Tá? A imagem, né, é um subconjunto da reta. Então, como é que eu faço para identificar a imagem? Veja, qual é o maior valor que a minha função pode ter? Qual o maior valor que essa função pode ter? Bom, professor, isso aqui vai ser maior possível quando isso aqui for zero, né? Porque, veja, eu estou pegando 9 e subtraindo dessa outra quantidade, né? 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. É verdade. Então, para que isso aqui seja zero, para que essa combinação seja zero, só existe uma possibilidade. É se x e y for igual a 0, 0, né? Então, quando x e y for igual à origem,
você vai ter 9 menos 0 ao quadrado, menos 0, ou seja, 9 menos 0, 9, raiz quadrada de 9, 3. Então, o maior valor que essa função pode ter nesse conjunto, que é o seu domínio, é 3. Professor, e qual é o menor valor que essa função pode ter? Bom, essa é a função raiz quadrada, né, pessoal? Ela é sempre maior ou igual a 0. Então, o menor valor que ela pode ter é 0. E onde isso acontece? Bom, acontece se você pegar qualquer ponto sobre a borda aqui, ó, dessa figura, ou seja, sobre a circunferência. Por quê, professor? Porque qualquer um desses pontinhos que eu estou mostrando aqui, ó, que eu estou pintando para vocês, eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado dê exatamente 3, porque eu estou sobre a circunferência de raio 3. Então, perdão, 3 ao quadrado, né? Que é igual a 9. Então, se essa coisa é 9, 9 menos 9 dá 0. Ok? Como eu falei, o menor valor que a função tem é 0. Então, veja, o menor valor que ela tem é 0 e o maior que ela tem é, que ela pode atingir nesse conjunto é 3. Então, a imagem da função é o intervalo 0, 3. Tá? Vou colocar aqui domínio da função, imagem da função. Ok, professor, mas você não respondeu quem é o gráfico dessa função. O gráfico é a coisa mais fácil. Nesse caso, perceba ainda o seguinte. Vamos fazer o seguinte. Lá estava f de x e y, a função é essa, igual a raiz quadrada de 9 menos x2 menos y2, certo? Bom, isso aqui é o meu z, né? Uma outra forma de escrever dessa maneira. Bom, note que isso aqui, como eu já falei, é sempre maior ou igual a 0. Né? Se você quadrar aquela expressão, z ao quadrado vai ficar 9 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ou ainda rearrumando um pouquinho a expressão, x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 9. Então, a gente não precisa ficar substituindo valores aqui para descobrir quem é o gráfico dessa função. O gráfico dessa função é o conjunto de pontos que satisfaz essa equação. Então, da geometria analítica, a gente conhece essa expressão. Que figura geométrica é representada por esse cara? Professor, é uma esfera centrada na origem de raio 3. É quase isso, pessoal. Não é uma esfera, é a semisfera, né? Só metade da esfera, só a parte positiva da esfera, a parte que está acima aqui, ó, acima do plano XY, né? Onde o z é positivo, né? Se aqui for o plano XY, o gráfico, deixa eu colocar aqui, x, y e aqui o z. Então o gráfico dela seria só essa parte de cima da esfera. Aqui minha esferinha de raio 3. Por que a parte de baixo não existe, professor? Para a gente aqui. Isso aqui não é equação de uma esfera, centrada na origem de raio 3. Por que eu não tenho a parte de baixo? Porque a minha função é z igual a raiz quadrada positiva aqui, ó. Para que eu tivesse a parte de baixo, eu teria que ter z igual a menos a raiz quadrada negativa. Ok? Então, como eu tenho a raiz positiva, eu fico só com a parte de cima. Tranquilo? Então, essa é a representação, ou esse é o gráfico dessa função dada no problema. Aqui a gente tem uma representação melhorzinha, tá certo? Aqui é o gráfico da função e aqui o seu domínio. Então, o domínio é a borda dessa figura, mais tudo que está para dentro. Tá? A gente diz que isso aqui é um disco de raio 3. Tá certo? O disco ele é formado pela parte interior, mais a sua borda, que é um círculo de raio 3. Tranquilo? Então, uma outra forma de a gente visualizar o comportamento da função é através do que a gente chama de curvas de nível para uma função de duas variáveis. A ideia de curvas de nível é bem simples. Suponha que você tem aqui o gráfico da sua função, tá? Que é você tem z igual a f de x e y. Aí você fez o gráfico e obteve essa superfície aqui em azul. Então, o que são as curvas de nível? As curvas de nível consistem, como o próprio nome está falando, num conjunto de curvas que tem a seguinte propriedade. Como é que você obtém essas curvas? Você vem aqui numa certa alturinha ou profundidade k, escolhe um certo k, z igual a k. E aí você corta essa figura com esse plano, z igual a k. Então, se você cortar essa figura com esse plano, vai aparecer uma curva, por exemplo. Aqui apareceu essa. A interseção de um plano com a superfície é uma curva, não é assim? Então, essa curva apareceu quando você intersetou a sua superfície com esse plano, z igual a k. Então, como é que eu faço para descobrir essa curva? Eu tenho que determinar o conjunto de pontos que satisfaz o seguinte, f de x e y, né, que é o meu z, intersector z igual a k. Ou seja, então, ao longo dessa curva, esses dois caras têm que ser iguais. Então, f de x e y tem que ser igual a essa constante k. Importante é que essa constante pertença à imagem da função, né? Porque, por exemplo, se você quiser determinar os conjuntos de pontos da função que intersecta esse plano que eu coloquei aqui, por exemplo, K2,
esse plano não intersecta essa superfície, intersecta? Não. Por quê? Porque esse valor aqui, esse K, que está cortando aqui, esse K2, não pertence à imagem da função. Okay? Então é importante que essa constante que você vai buscar lá, que ela pertence à imagem. Então, se você determinar todos os pontos que satisfazem essa equação, você vai ter uma curva. Tá? Essa primeira que está aqui, basicamente, acho que é essa daqui. Ó. E se você repetir isso para valores de K diferente, aqui eu coloquei um K genérico, mas eu poderia pegar esse outro. Então, cada corte desse aqui, ó, paralelo ao plano XY, vai te dar uma curva diferente. Se você fizer isso para valores de K diferentes, como está desenhado aqui embaixo, K igual a 20, 25, 30, 35, 40, 45, você vai ter um conjunto de curvas. Né? Esse conjunto de curvas é o que a gente chama de curvas de nível. Tá? Esse K, essa alturinha onde você dá o corte ou profundidade, né? Se a sua função estivesse aqui para baixo, você cortasse aqui embaixo, ela é chamada de nível. Tá certo? Então, são curvas com vários níveis diferentes. Cada K desse corresponde a um nível diferente. Ô, professor, mas como é que eu uso essa informação, depois, se eu quiser, para construir o gráfico da função? Bem simples. Uma vez que você tenha essas curvas aqui embaixo, digamos que você não tivesse essa informação, você tem apenas essa. Você consegue reconstruir esse aqui de cima utilizando esses carinhas. Como? Pensa da seguinte forma. Cada valor de K desse aqui corresponde a uma altura diferente. Ok? Então, por exemplo, você vai lá na altura K igual a 45 e coloca essa curva aqui. Então, você vem aqui, ó, pronto, 45 está aqui em cima, né? Então, aqui você vai desenhar essa curva. Aí, agora você vai lá para K igual a 40. Então, você vai na alturinha 40 e vai desenhar outra curva. Todas essas curvas que vão aparecendo. Se você fizer isso, com certeza você não tem o gráfico da superfície. Mas você vai ter várias curvas, né, dessa forma que eu estou desenhando aqui. Se você tiver bastante paciência para fazer isso para vários K's pertinhos um do outro, né? Ou seja, se você começar a pegar mais valores de K, você vai começar a preencher mais e mais essa figura. Né? E aí, se você tiver uma paciência um pouquinho maior que a minha, você consegue fazer isso e, juntando todas essas curvas, obter o gráfico dessa superfície. Tranquilo? Vamos ver como é que isso funciona na prática. Bom, isso aqui para uma função de 2 variáveis, né? E se eu tivesse uma função de 3 variáveis? O que seria esse conjunto aqui? Conjunto que tem como saída, ou conjunto que é a solução dessa equação. Bom, se fosse isso aqui, ó, f de x, y igual a k, eu tenho curvas de nível, né? A gente já viu. Agora, para uma função de 3 variáveis, f, x, y igual a 0, eu não tenho curvas, eu tenho superfícies de nível. Então, e o k continua sendo o nível, tá certo? Então, apesar de, para uma função de 3 variáveis, eu não ter a possibilidade de fazer o seu gráfico, mas eu tenho como estudar as suas superfícies de nível. Tá? Então, mesmo para a função de 3 variáveis, apesar de a gente não conseguir fazer o seu gráfico, porque eu precisaria de 4 eixos ortogonais entre si, a gente não tem, eu ainda consigo estudar graficamente uma função de 3 variáveis, utilizando para isso as suas superfícies de nível. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo, onde a gente consegue perceber isso. Então, esbocem as curvas de nível para essa função de 2 variáveis. Então, perceba o seguinte, olha só, note o seguinte, sempre vamos começar da seguinte forma, vamos determinar o domínio dessa função. Pergunta, tem algum valor de x que eu não possa colocar aqui? Ou algum valor de y que eu não possa colocar aqui? Não, professor, você pode colocar qualquer valor de x e qualquer valor de y. Então, o domínio da função é todo o plano, ou seja, todo R2. E a imagem? Quem seria a imagem dessa função? Veja, 4x² e y² são sempre maiores ou igual a 0. Só vai ser 0 se o x for 0 e o y for 0, não é assim? Isso aqui é sempre positivo. Isso aqui nunca tem como ser negativo. O menor valor que isso tem é 0. Então, quando isso aqui for 0, que é o menor valor que isso aqui pode obter, mais 1, o menor valor que essa função pode ter é quanto? 1. Não é isso? Então, a imagem é um intervalo de 1. Qual é o maior valor que essa função pode ter? Bom, você pode aumentar o x quanto quiser e o y também. Então, infinito. Tranquilo? Então, o domínio da função, todo R2, é a imagem, o intervalo fechado 1, aberto infinito, tá certo? 1 infinito. Então, o que é que eu tenho que fazer? Para eu determinar as curvas de nível, eu vou pegar um K qualquer, um K genérico. Se você quiser, você pode atribuir valores, por exemplo. Você pode fazer para K igual a 1, para K igual a 2, para K igual a 3, e assim por diante. E estudar f de x, y igual a 1, f de x, y igual a 2, e assim por diante. Eu prefiro fazer de forma genérica, né? Pegar um K genérico e estudar e ver que curvas são essas que vão aparecer. O importante é que esse K esteja aqui dentro, por exemplo. Você não vai nunca tentar, nesse exemplo, estudar isso aqui, ó, f de x, y igual a menos 3.
Isso não tem solução, é o conjunto vazio. Por quê? Porque menos 3 não está nesse intervalo, não pertence à imagem da função. Tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar em dois casos. Vamos considerar dois casos. Então, primeiro caso, k igual a 1, né, que é o menor valor que você tem aqui. E depois k maior que 1. Tá? Então, se k for 1, eu quero estudar isso aqui. Ó. F de x, y igual a k, que nesse caso para a gente é igual a 1. Então, quem é a minha função? Então, eu quero estudar isso aqui. Ó, 4x ao quadrado mais y quadrado mais 1 igual a k. Se eu passar 1 para o outro lado, 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k menos 1. Mas como k para a gente é 1, né? Então, isso aqui é 0. E aí você fica com o seguinte. 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 0. Então, quem são os pontos lá no plano que satisfazem? Que curva é essa lá no plano? E, professor, isso não dá uma curva, não. Dá uma curva degenerada, dá um ponto. Porque como é que você soma dois números positivos e o resultado é 0? Na verdade, dois números não negativos, né? E o resultado é 0. Bom, isso só é possível se tanto x quanto y for 0 ao mesmo tempo, né? Então, a solução disso aqui é x igual a y igual a 0. Um ponto, né? Então, você não teve uma curva. Ou a gente diz que é uma curva degenerada. Então, o caso k igual a 1 te deu um ponto. E para k diferente de 1, nesse caso, k maior que 1. Então, o segundo caso, k maior que 1. O importante é que ele seja diferente de 1. Então, o que a gente vai ficar? Bom, vou ficar com essa mesma equação, tá? Ou com essa mesma equação. Então, vou passar lá aqui para baixo. 4x ao quadrado mais y ao quadrado igual a k menos 1. Como k é diferente de 1, eu posso dividir todo mundo por k menos 1 e não tem problema nenhum, né? Veja, por isso que eu dividi esse problema em duas partes. K igual a 1 e k diferente de 1. Tá? Porque se eu não faço isso, poderia ser que k assumisse o valor 1. E aí, se eu dividir todo mundo por k menos 1, eu estaria dividindo por 0. Vocês entendem isso? E aí eu teria que ter cuidado com esse caso. Então, se eu dividir todo mundo por k menos 1, eu vou ficar com o seguinte, ó, 4x ao quadrado sobre k menos 1, mais y ao quadrado sobre k menos 1, igual a 1. Esse 4 que está aqui em cima, eu posso passar ele aqui para baixo dividindo, né? Então, que curvas são essas no plano para cada valor de k maior que 1? E, professor, assim eu não consigo perceber, não. Eu sei que se eu tivesse assim, ó, x ao quadrado sobre a ao quadrado mais y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, isso aqui são equações de quê? De elipses, né? São elipses, né? Toca o eixo x em A e toca o eixo y em B. Ou mais ou menos A e mais ou menos B. Mas esses caras são elipses também, pessoal. Para cada valor de k você tem uma elipse. Mas não está naquele formato, professor. Não tinha que ter alguma coisa embaixo ao quadrado? Não seja por isso. Olha só, ainda posso escrever aquele carinha assim, ó. X ao quadrado sobre raiz de k menos 1 sobre 2 ao quadrado, né? Se você elevar isso aqui ao quadrado, você tem exatamente esse cara, né? Mais y sobre, y ao quadrado, raiz de k menos 1 ao quadrado igual a 1. Então, para k maior que 1, o que você tem? Elipses. Né? Quem é o eixo maior da elipse? É o eixo y. Então, o eixo maior da elipse é o eixo y e o eixo menor é o eixo x. Então, para cada valor de k maior que 1, você tem um conjunto de elipses. Então, seria algo assim, ó. Deixa eu fazer aqui um desenho rapidinho. Então, y, x. Então, você tem elipses assim, ó. Elipses que vão aumentando à medida que você vai aumentando o valor de k. Ok? Veja, onde é que essa elipse toca o eixo x? Toca o eixo x em raiz de k menos 1. K menos 1 sobre 2, professor. Né? Que é esse carinha que está aqui. Mais ou menos, né? Tem esse cara que é o mais, esse aqui que é o menos, menos, raiz de k menos 1 sobre 2. Onde é que toca o eixo y? No dobro disso aqui, né? Raiz de k menos 1. E aqui embaixo seria menos raiz de k menos 1. Veja que à medida que eu aumento k, essas elipses vão ficando maiores, tá certo? Professor, e o caso k igual a 1? Onde é que está nessa figura? Aqui, ó. É a origem. Ok? Então, pensa nessa figura aqui como se você estivesse olhando o gráfico real da função. Que função, professor? Essa daqui, ó. Como se você estivesse olhando isso aqui de cima. Está olhando aqui de cima. Se você estivesse olhando de cima, você estaria vendo esse conjunto de curvas. Agora, professor, como é que a partir desse conjunto de curvas eu obtenho o gráfico real desse cara? A gente vai fazer o que eu tinha falado no início. Em cada alturinha k, a gente vai colocar a curva correspondente. Por exemplo, deixa eu fazer aqui um esboço genérico. X, Y e Z. Então, por exemplo, se eu for lá em k igual a 1, que for o menor valor de k que eu tenho, o
que a gente tem? Qual é a curva que eu tenho? Um ponto. Então, se k igual a 1 for aqui, eu tenho um ponto. Para qualquer outro valor de k, o que é que eu tenho? Elipses assim, alongada em relação ao eixo y, né? Aumenta o valor de k, eu vou subindo, né? Porque aumentando k, eu estou aumentando o z, né? E aí eu vou tendo elipses cada vez maiores. Se você tiver paciência e fizer isso para vários valores de k, né? Que figura você vai ter? Olha só, pessoal, essa daqui. Tá? O nosso paraboloide hiperbólico. Ou paraboloide elíptico, na verdade. Né? Não são hipérboles, são parábolas, né, professor? Tranquilo? Veja que está aqui as curvas. Aqui as curvas de nível. Como eu falei, ó, são elipses, né? Então paraboloide elíptico. Paraboloide elíptico. Ok? Paraboloide por quê? Bom, porque a projeção desse cara no plano x e no plano z y são parábolas, né? Por exemplo, parábola, parábola. Né? Z, esse aqui é o z, né? Z igual a 4x ao quadrado mais 1, uma parábola. Z igual a y ao quadrado mais 1, outra parábola. Né? Então, paraboloide, e como as seções transversais, ou seja, esses cortes que a gente obteve, são elipses, então paraboloide elíptico. Tranquilo? Então, a gente pode utilizar essa informação, estudar as curvas de nível para poder chegar no gráfico também. Né? Uma informação útil. Tranquilo? Então, uma outra operação importante que a gente faz com funções de duas ou mais variáveis é aquela de estudar o seu limite, né? Ou de definir o limite de uma função de duas variáveis. Para uma função de uma variável, todo mundo já está acostumado com a noção de limite, né? Deixa eu só recapitular aqui rapidamente. Então, está aqui a sua função, está aqui um certo ponto, que não precisa pertencer ao domínio da função, né? Porque quando a gente está estudando limite, pouco me importa se o ponto em questão pertence ou não ao domínio. O que me importa é se eu posso me aproximar desse ponto, né? Então, digamos que está aqui, digamos que eu tenho esse certo número L. Então, a gente diz que, lá em cálculo 1, a gente dava assim, a gente disse que o limite da minha função f de x, à medida que eu me aproximo de A, é esse número L, né? Vou colocar aqui o x, aqui o y, se a seguinte coisa for verdade, ou seja, se para todo o epsilon que eu lhe fornecer, peraí, foi demais. Então, se eu te fornecer um certo intervalozinho centrado em L de comprimento 2 epsilon, ou seja, L mais epsilon, L menos epsilon, se for possível encontrar um delta, que obviamente deve depender desse epsilon, de forma que pontos dentro desse intervalinho, ou seja, A mais delta, A menos delta, sejam levados pela função, ó, pontos dentro desse intervalo, tem que ser levado pela função em pontos dentro desse intervalo. Se isso for sempre possível, pessoal, então L é o limite da minha função. A gente escreve isso dessa maneira. Ok? Claro, se eu te fornecer um epsilon menorzinho, né, provavelmente você vai precisar de um delta mais próximo aqui, um delta menorzinho próximo do A. Agora, se existir algum epsilon que eu forneça de forma que você não consiga achar o delta correspondente, ou seja, de forma que pontos dentro desse intervalo não sejam levados em pontos dentro desse intervalo roxinho, então L deixa de ser o limite da função. Ou a função não tem limite, ou L não é o limite. Então, essa ideia de proximidade de limite se estende para funções de duas variáveis da mesma maneira. Ok? Então, olha só, eu digo que L é o limite da minha função de duas variáveis. À medida que eu me aproximo de um certo ponto AB lá no plano xy, que não precisa novamente estar no domínio da função, está aqui o ponto AB. Ó. Eu digo que L é o limite da minha função se a seguinte coisa se verificar. Para todo o intervalozinho que eu der aqui de comprimento 2ε, eu consegui encontrar um disco centrado no ponto onde eu estou me aproximando, né, um disco de raio delta, né, esses caras aqui, o raio aqui é delta, de forma que pontos dentro desse disco são levados pela minha função em pontos dentro desse intervalinho. Se isso for verdade para todo o epsilon que eu forneço, se você conseguir achar o delta correspondente, então a gente diz que sim, L é o limite da função. Ok? Existe a definição por epsilon e delta, que é basicamente isso que eu estou falando. Né? Como é que eu garanto que um ponto está aqui dentro desse intervalo? Bom, perdão, dentro desse disco. Um ponto pertencer a esse disco quer dizer que x menos a ao quadrado mais y menos b. Eu digo que esse ponto x de coordenada xy pertence a esse disco centrado em AB se isso aqui for menor ou igual a delta ao quadrado. Né? Ou se você extrair a raiz aqui, que isso aqui se verifica. Né? Deixa eu tirar aqui o igual. Eu quero que esteja dentro. Então, a ideia é o seguinte, que sempre que isso aqui, que para todo o epsilon que eu forneça para vocês consigam encontrar um delta de forma que pontos dentro desse intervalo são levados em ponto
dentro desse disco são levados em pontos dentro desse intervalo. Ou seja, que a imagem, ou seja, que o f de xy pertença ao intervalo L menos epsilon, L mais epsilon, para todo epsilon dado. Né? Dizer que esse cara está nesse intervalo, pessoal, é dizer que a distância dele a esse candidato a limite L pode ser feita tão pequeno quanto se queira. Né? Essa é a noção de limite. Okay? A gente disse que o limite da minha função é L, se para todo epsilon dado, ó, existir um certo número delta, de forma que pontos dentro dessa bola, ou desse disco, satisfazem isso aqui. Né? A distância da imagem desse ponto ao candidato a limite pode ser feita tão pequena quanto se queira. Tranquilo? Então, professor, como é que eu vou calcular o limite? Eu vou ficar usando essa definição? Em tese não, né? A primeira coisa que vocês fazem é como eu já fazia lá em cálculo 1, né? Você tenta substituir os valores de x e de y na expressão. Né? Se der divisão por zero, cuidado, não existe L'Hopital aqui, né? Na verdade, não é divisão por zero. Se der indeterminação, algo do tipo 0 sobre 0, não existe L'Hopital para função de duas variáveis. Né? Então, a gente tem que procurar outras maneiras de fazer. E aí eu vou mostrando a vocês à medida que a gente for progredindo aqui na nossa revisão. Ok? O importante é que quando o limite existe, na verdade, se a função tem limite, se esse limite existir, esse limite é único. Esse número L é único. Né? Esse limite, à medida que eu me aproximo do ponto AB, existe eu calculei deu esse número L, um colega não pode encontrar um outro número M com L diferente de M. Tá certo? O limite, quando existe, é único. E aí isso aí nos dá uma ferramenta que a gente pode utilizar para mostrar que a função não tem limite. Digamos que você queira mostrar que a sua função não tem limite. Então, como é que eu faço? Bom, lá em cálculo 1, quando você... Só recapitular aqui. Lá em cálculo 1, para você mostrar que o limite da sua função existe em A, você poderia fazer o seguinte, você calculava o limite quando x tende a A pela direita e calculava o limite quando x tende a A pela esquerda. Se esses limites existirem e forem iguais, a função tem limite e o limite é esse valor comum. Né? Se esses limites são diferentes, então a função não tem limite nesse ponto, porque se ela tivesse esse limite, esses limites tinham que ser o quê? Iguais. Então aqui é a mesma coisa. A unicidade do limite me garante o seguinte, que se eu calcular o limite, digamos que está aqui, eu quero calcular o limite à medida que eu me aproximo desse ponto, certo? Aqui, digamos que isso aqui está lá no plano xy, x, e eu quero saber o que acontece com a minha função à medida que eu me aproximo desse ponto AB. Tá? Existem infinitas formas de me aproximar desse ponto. Eu posso me aproximar por aqui, 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 e assim por diante. Né? Diferentemente de uma função de uma variável, existem infinitas direções. Então, se eu pegar duas direções dessas distintas, por exemplo, essas duas, digamos isso aqui é ao longo de um certo caminho C1, que passa aqui, e esse aqui é ao longo de um certo caminho C2, que passa no mesmo ponto. Se o limite ao longo do caminho C1 for diferente do limite ao longo do caminho C2, então a função não tem limite, porque se existisse esse limite tinha que ser o quê? Esses limites tinham que ser iguais. Tá? Então a gente pode usar essa ideia para estudar quando o limite, ou para mostrar que o limite não existe, que é justamente o teorema que está aqui embaixo. Né? Então, se a sua função tende a um certo limite L1 ao longo de um certo caminho C1, e ela tende a um certo limite L2 ao longo de um certo caminho C2, se L1 for diferente de L2, então a função não tem limite no ponto, porque se tivesse, esses limites tinham que ser iguais. Tinham que ser iguais. Professor, então se eu peguei dois caminhos distintos e os limites derem iguais, a função não tem limite? Você não pode afirmar isso, porque de quantas maneiras diferentes eu posso me aproximar desse ponto? Infinitas. Então você teria que calcular ao longo de infinitos caminhos e mostrar que todos esses infinitos são iguais. Mas isso não cabe numa vida, né? Então, de forma prática, a gente usa essa ideia para mostrar que o limite não existe. Tá? Então, um outro conceito que está atrelado à ideia de limite é de continuidade. Lembra? Eu digo que minha função é contínua no ponto AB, um certo ponto AB, se três coisas acontecem ao mesmo tempo. Primeiro, se o limite existe, à medida que eu me aproximo de AB, se a função está definida em AB, se ela não está definida lá, não tem como verificar se ela é contínua, né? E se esse limite é igual ao valor da função no ponto. Então, se essas três coisas existirem ao mesmo tempo, que a gente pode escrever de forma condensada assim, então a gente diz que a função ela é contínua nesse ponto. Né? Na verdade, aqui, ó, contínua em AB. Claro, se ela for contínua em todos os pontos do domínio, a gente diz apenas que ela é contínua. Tranquilo? Então, vamos ver como é que isso funciona. Então, verifique se a função dada aqui no exemplo, se ela é contínua na origem. Né? Se ela tiver algum problema, essa aqui é uma função racional, né? Qual é o domínio da função racional? Bom, são todos os pontos onde ela está bem definida, ou seja, todos os pontos, excluindo onde o denominador se anula. Mas onde é que o denominador aqui se anularia? Quando é que x ao quadrado mais y ao quadrado seria igual a zero? Só tem uma condição, professor. Isso aqui é um número não negativo,
A única forma de dois números negativos a soma ser zero é se eles dois forem zero ao mesmo tempo, né? É verdade. Então, 0, 0 não pertence, 0, 0 não pertence ao domínio dessa função racional. Por isso que ele definiu essa função em partes. Para qualquer xy diferente da origem, a função vale isso. Na origem, ele está dizendo que ela vale 0. Aí o que ele está perguntando? Bom, ele definiu dessa forma, certo? Pergunta, essa função é contínua na origem? Bom, para ela ser contínua na origem, três coisas têm que acontecer. A função tem que ter limite à medida que eu me aproximo na origem, né? A gente vai calcular esses limites. Isso aqui tem que existir, primeiro passo, chama de L. 2, a função tem que estar definida na origem, ou seja, f de 0, 0 deve fazer sentido, mas faz. Ele definiu como 0. E terceiro ponto, esse limite teria que ser igual a 0, que é o valor da função na origem. Se essas três coisas se verificarem simultaneamente, então essa função será contínua na origem. Se pelo menos um desses carinhas furarem, então ela não é contínua na origem. Ok? Então vamos começar com o primeiro passo. Vamos verificar se ela tem limite à medida que eu me aproximo da origem. Tranquilo? Então, para isso eu vou fazer o seguinte. Vou mostrar a vocês que ela não tem limite na origem. Como ela não tem limite na origem, ela não pode ser contínua. Por que ela não vai ter limite na origem, professor? Porque eu vou escolher dois caminhos que passam pela origem. E ao longo desses dois caminhos ela vai ter limites diferentes. Então, se ela tivesse limite na origem, esses valores tinham que ser o quê? Iguais. Então, perceba o seguinte. Ó. Perceba que... Então, veja, a gente tem que pegar dois caminhos que passam na origem. X, Y. Porque a origem é o problema dessa função, né? A gente já viu que o 0, 0 aqui, ó. 0, 0 não está no domínio dessa função. Está no dessa, mas não está no dessa. Ok. Então, que caminho você vai pegar, professor? Vamos pegar o mais simples. Vou pegar o caminho C1 como sendo o segmento de reta ao longo do eixo X. C1. E o C2, o segmento de reta ao longo do eixo Y. Veja que todos esses dois caminhos passam no ponto em questão. Então, C1... Vou colocar assim, para C1, ou ao longo de C1, ao longo de C1. Então, qualquer ponto ao longo do eixo XY, perdão, do eixo X, ele se escreve assim, x e 0. Né? A coordenada y de qualquer ponto ao longo do eixo X é 0. Tranquilo? Ou, se você preferir, você pode parametrizar assim, t e 0. Tranquilo? Estou chamando de x igual a t. E aí perceba que a origem corresponde a quem? O 0, 0 corresponde nessa configuração a t igual a 0. Então, calcular o limite da minha função à medida que eu me aproximo da origem é equivalente ao calcular o limite da minha função à medida que t tende a 0, né? Ao longo desse caminho C1. Mas ao longo do caminho C1, onde tiver x eu posso substituir por t, e onde tiver y por 0. Então vai ficar t ao quadrado menos 0 ao quadrado, t ao quadrado mais 0 ao quadrado, certo? T ao quadrado menos 0 ao quadrado, t ao quadrado mais 0 ao quadrado. Bom, isso aqui vai ficar limite de t ao quadrado sobre t ao quadrado. Quando t, professor, quando t vai para 0, isso é indeterminação. Não, pessoal, só simplificar, né? Então, isso aqui ficou o seguinte, ó. Limite de 1 quando t tende a 0, mais limite da constante, ela mesma. Então, vamos ver agora ao longo do caminho C2. E vocês vão perceber o que acontece ao longo do caminho C2. Olha só, ao longo do caminho C2, qualquer ponto ao longo do caminho C2, ele se escreve assim, ó, ao longo do eixo Y, né? O x é sempre 0 e o y é um y qualquer. Então, vou parametrizar assim, ó, vou chamar o y de t, tá? Então, vou escrever assim, ó, 0 e t. Claro, novamente, a origem corresponde a t igual a 0, né? Assim como era no caso anterior. Portanto, esse limite de f de xy, quando xy tende à origem, se escreve assim, limite quando t tende a 0, aí eu vou lá na minha função, onde tiver x eu vou substituir por 0, e onde tiver t por y por t. Né? Então vai ficar 0 ao quadrado menos t ao quadrado, 0 ao quadrado menos t ao quadrado, embaixo era x ao quadrado, então 0 ao quadrado novamente, mais y ao quadrado, t ao quadrado. Né? Aqui ficou o limite de menos t ao quadrado sobre t ao quadrado, quando t vai a 0, já viu que dá para fazer simplificações aqui, né? Então ficou assim, ó, limite de menos 1 quando t tende a 0, que é menos 1, né? Limite da constante é a própria constante. Então veja, como esses limites são diferentes, aqui deu menos 1 e aqui deu 1, então segue que esse limite não existe, né? Portanto, logo, o limite da minha função, o limite da função f de xy
quando x e y tende a 0, 0, esse limite, ó, não existe. Como não existe, né, ele não pode ser igual ao valor da função na origem. Né? Como ele não existe, ele não tem como ser igual ao valor da função na origem. Ok? Então a função não é contínua, porque para ser contínua, esse limite tinha que existir, ser exatamente o que? O valor da função na origem, tá certo? Ou seja, a função não é contínua na origem. F de x e y é descontínua. Assim, não é contínua na origem. Não é contínua na origem. Ok? Que era a informação que ele queria. A função é contínua na origem? Não, não é. Ok? Um limite especial e importante é o que a gente chama de derivada. Né? Claro, para a função de uma variável só existe uma derivada. Como é que a gente calcula? Então, se você tem uma função f de x e você quer estudar a derivada dessa função em x igual a, você dá um acréscimo, né? Você faz f de x mais a menos f de a dividido por... Bom, ou outra forma mais legal seria assim, f de a mais h, né? Menos o valor da função do ponto, dividido pelo incremento, que eu estou chamando aqui de h, e aí você faz esse incremento, h pode ser positivo ou negativo, tá certo? Tender a zero. Se esse limite existir, a gente chama isso de derivada, né? Que geometricamente a gente associa o coeficiente angular da reta tangente ao gráfico da função no ponto x igual a. Não é assim? Então, a derivada é um limite. Bom, para uma função de duas ou mais variáveis, a derivada continua sendo um limite. Porém, para uma função de uma variável, só tem uma forma de dar o acréscimo. Só tem uma variável. Mas para uma função de duas variáveis, eu posso dar o acréscimo ou aqui na casinha que mora o x, ó, ou na casinha que mora o y. Tá certo? Se eu der o acréscimo no x e fixar o y, dividido pelo acréscimo, limite quando esse acréscimo tende a zero, se esse limite existir, a gente chama isso de derivada parcial em relação a x, porque o acréscimo foi dado em x. Se o acréscimo for dado em y, se a variação, melhor chamar de variação do que acréscimo, porque esse h pode ser negativo. Então, se a variação é dada em y, aí você divide pela variação, faz o limite quando essa variação vai para zero. Se esse limite existir, a gente chama esse limite de derivada parcial em relação a y, tá certo? Derivada parcial em relação a y. Por que esse nome parcial, professor? Porque, veja, existem duas variáveis. Você não está derivando em relação às duas ao mesmo tempo, é em relação a uma ou em relação a outra. Então, você está sendo parcial aqui na escolha. Né? Nem é uma, não são as duas ao mesmo tempo. Ou é uma ou outra. Tá, ok? Existe uma operação onde a gente leva em consideração a contribuição das duas derivadas parciais. A gente vai ver isso já já. Tranquilo? Então, existe várias notações para derivada parcial. Várias notações. Tem essa notação aqui, ó. Certo? Derivada parcial em relação a y, com esse d arredondado, né? Que é diferente disso aqui, ó. Certo? Isso aqui é derivada ordinária. Não usem essa notação para derivada parcial. Tem função de duas ou mais variáveis, usa essa notação aqui. Tá bom? Existem várias outras notações, mas essas de longe são as mais utilizadas. Então, quando esses limites existem, a gente chama isso de derivadas parciais em relação a x, em relação a y. Esses caras continuam sendo interpretados como coeficientes angulares das retas tangentes, só que agora tem que ter cuidado onde é que moram essas retas tangentes, tá certo? Por exemplo, quando você faz o y igual a b, y igual a uma constante no espaço é um plano. Quando esse plano intersectar o gráfico dessa superfície, você vai ter uma curva. Né? De novo, o gráfico de uma função de duas variáveis, a gente já viu que é uma superfície. Se você intersectar essa superfície com o plano y igual a b, você tem uma curva. Então, se você quiser calcular o coeficiente angular da reta tangente a essa curva no ponto A, B e F de AB lá no espaço, o coeficiente angular aqui é a derivada parcial em relação a x. Por quê? Porque o y é constante. Da mesma forma, se você tomar aqui o x constante igual a, você vai ter uma outra curva no espaço e o coeficiente angular dessa reta tangente vai ser essa derivada. Tá bom? Vamos lá. Então, como eu falei, existem várias notações, né? Você pode usar essa notação aqui, que eu acho mais compacta, ou essa daqui no contexto da regra da cadeia. Mas essas outras aqui também são possíveis. Um aqui indica a relação à primeira variável, x. Bom, tá explícito com relação a quem a gente está variando, né? Tranquilo? Então, escolho uma notação. Normalmente eu uso essa, ou essa daqui. Né? São mais corriqueiras. Ok, então assim como a gente pode calcular a derivada primeira de uma função de uma variável, eu posso calcular a derivada segunda, né? Posso calcular a derivada terceira, posso pedir a derivada de qualquer ordem para uma função de uma variável. Claro, desde que esses limites, que essas derivadas existam. Então, a gente pode pedir o mesmo processo para uma função de duas ou mais variáveis. Calculou a derivada primeira,
Se eu for derivar de novo isso aqui em relação a x, eu vou ter uma outra derivada, mas a gente chama esse derivado o quê? De segunda ordem. Então, para uma função de duas variáveis, eu tenho algumas possibilidades. Se eu derivar em relação a x, eu tenho o que a gente chama de derivada parcial em relação a x. Se eu derivar em relação a y, eu tenho a derivada parcial em relação a y. Mas veja que essas derivadas, elas também são funções de duas variáveis, né? Se você quiser, você pode denotar assim, fy de x e y, fx de x e y. Então, sendo esses caras funções de duas variáveis, eu posso novamente derivar em relação a x, derivar em relação a y, derivar em relação a x, derivar em relação a y. Quando você fizer isso, você vai obter o que a gente chama de derivada de ordem superior, né? Ou derivada de segunda ordem, nesse caso. Tranquilo? Então, se eu derivar novamente em relação a x, eu tenho o que a gente chama de fxx ou d2f dx2. Derivei em relação a x, agora eu vou derivar em relação a y, a gente tem o que a gente chama de derivada mista, né? Porque aqui tem você não tem uma única letra, né? Você tem as duas letras aí misturadas, então derivada mista. Né? Então você tem essa notação, fxy ou d2f dy dx. Veja que aqui a notação se lê assim e aqui se lê dessa maneira, ao contrário. Tá bom? Cuidado. Então eu poderia pegar a derivada em relação a y, derivar em relação a x, eu tenho o meu fyx, né? Ou d2f dy dx. Novamente, nessa notação mais compacta eu leio de dentro para fora, nesse aqui já de fora para dentro, de esquerda para direita, direita para esquerda, como vocês quiserem. E aqui eu tenho a outra derivada pura, né? Porque só entra a mesma variável. Se eu pegar a derivada em relação a y e derivar novamente em relação a y, a gente tem o nosso fyy ou d2f dy2. Bom, vocês podem estar se perguntando, professor, mas eu preciso mesmo computar fyx e fxy? A ordem com que eu derivo importa? Na maioria dos casos, sim. Mas tem um teorema que já eu relembro, vai nos dizer sobre que condições essas derivadas são iguais. E aí, em vez de você calcular 4 derivadas parciais de segunda ordem, você só calcula 1, 2, 3. Você pode, por exemplo, calcular essa em vez dessa outra ou vice-versa. Tranquilo? Vamos ver um exemplo? Exemplo 4. Determine todas as derivadas parciais de segunda ordem para a função dada. Então, para são duas variáveis, quantas derivadas parciais de segunda ordem eu tenho? 4. Então, vamos em busca das 4. Mas você não falou que existe a possibilidade do fyx ser igual o fxy ser igual ao fyx? Sim, mas a gente não viu esse teorema aqui ainda. Claro, vocês já viram, mas ainda vou relembrar. Então, por enquanto, vamos calcular e vamos ver que realmente dá. Tá bom? Então, vamos lá. Então, observe o seguinte. Observe que... Então, para calcular as derivadas parciais de segunda ordem, eu tenho que calcular de primeira, né? Então, vamos lá para o nosso fx. Então, calcular a derivada em relação a x é derivar toda a função em relação a x. Ó, professor, tudo bem, mas eu vou usar o limite para calcular as derivadas? Não, pessoal. Então, como é que eu derivo em relação a x? O próprio nome já está dizendo. Se você quer derivar em relação a x, tudo que não é x é visto como uma constante. Só isso? Só. Então, por exemplo, tem x aqui? Tem. Qual é a derivada de x3? Bom, 3x2, né? Isso. Qual é a derivada de x2 e y3? Esse y eu vou derivar? Não. Por quê? Porque eu estou derivando em relação a x. Tudo que não é x é visto como uma constante. Então, essa constante multiplicativa, ela sai da derivada. Você vai derivar apenas o x ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x, né? Ok? Então, vai ficar 2x. Deixa eu ajeitar aqui que eu matei o quê? Pronto. Vai ficar 2x vezes o coeficiente que saiu, que é o y3. Então, ficou assim, ó, mais 2x y3. Bom, aqui não tem x, a derivada disso é zero. Aqui não tem x, a derivada disso é zero. Tá bom? Então, da mesma forma, o fy, eu vou derivar em relação a y a minha função. Tá aqui, ó, x3 mais x2y3 menos 2y2 mais 1. Ok? Então, novamente, aqui tem x, mas não tem y, estou derivando em relação a y. Então, vai ter 0. A derivada desse carinha, aqui é um 2, né? Vai ficar 3x2y2. A derivada de 2y2 vai ficar 4y, já tinha o menos, só faz permanecer aqui. E a derivada de uma constante, a derivada de 1 é 0. Bom, tá aí as derivadas de primeira ordem. O que eu vou fazer agora? Eu quero as derivadas de segunda ordem. Eu quero o fxx. Como é que eu calculo o fxx? Eu vou derivar em relação a x a derivada em relação a x. Ou seja, eu vou derivar esse cara mais uma vez. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos derivar isso aqui. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, vai ficar o quê? 6x. Né? Bom, esse também tem x, professor. Verdade, vai ficar mais 2y3. Ok? Bom, agora vamos para o fxy. Como é que eu calculo esse cara? Bom, eu vou derivar em relação a y, a derivada em relação a x. Bom, a derivada em relação a x está aqui. Aqui tem y? Não. Então, a derivada desse cara é 0. Aqui tem y? Tem. A derivada desse cara. Se eu derivar, caiu 3. Então, ficamos com 6x, y2. Bom, e a gente procede da mesma maneira para as derivadas agora que envolvem só o y, né?
que começam com y. Então, como é que eu calculo f y x? Então, eu vou derivar em relação a x a derivada em relação a y que está aqui. Então, se eu derivar esse cara em relação a y, veja, aqui tem y, vai cair um 2, vai ficar 6, né? Então, isso aqui vai ficar 6 x2, perdão, estou derivando em relação a x. Então, 6x, y2, 6x, y2. Aqui tem x, professor? Não, então derivada desse cara em relação a x é 0, tá bom? Ah, professor, realmente as derivadas mistas foram iguais. Já já eu vou relembrar o porquê disso. E o f, y é derivar em relação a y a derivada da função em relação a y. Ou seja, eu vou derivar isso aqui mais uma vez em relação a y. Então, se eu derivar esse cara em relação a y, vai ficar 6x2y, né? 6x2y menos a derivada desse carinha vai ficar 4, né? Estou derivando em relação a y. Então está aqui, pessoal, todas as derivadas parciais de segunda ordem para a minha função. Essas 4, que são importantes, vocês vão ver mais à frente, a gente vai recapitular, elas vão ser utilizadas no chamado teste da derivada segunda, quando a gente precisar classificar os pontos críticos da função, né? Máximo local, mínimo local ou ponto de célula. Tranquilo? Então, a ideia do porquê dessas derivadas mistas aqui serem iguais é o conteúdo do teorema a seguir, que é o chamado teorema de Schwartz, né? Ou Clairaut-Schwartz, que diz o seguinte: se as derivadas parciais mistas existirem e se elas forem contínuas, obrigatoriamente elas são iguais. Mas veja, aqui você calculou. Não seria muito difícil de você antever isso aqui olhando para a função, não. Porque veja que você tem polinômio. Polinômio você pode derivar quantas vezes quiser, inclusive 2 vezes. Então a derivada segunda de polinômio existe. Bom, e a derivada de um polinômio é o quê? Outro polinômio. E polinômios são funções contínuas. Então é de se esperar que as derivadas parciais de segunda ordem existam e sejam contínuas, portanto elas têm que ser iguais. Né? Por isso que isso aconteceu aqui. Ó. Elas existem e são iguais. Tranquilo? Então daqui para frente a gente só vai trabalhar com funções que satisfazem essa condição. Funções que admitem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, tá bom? Ok. Então uma outra ideia que provém da derivada para uma função de uma variável é o que a gente chama de aproximação linear ou aproximação pela reta tangente, né? Como é que a gente determina a equação da reta tangente para ao gráfico de uma função de uma variável? Então, você tem y igual a f de x e você quer determinar a equação da reta que toca no gráfico da função, só nesse ponto. Ó. Que ponto é esse, professor? Bom, é o ponto de coordenadas a, f de a. Então, vocês já viram que a equação dessa reta, a equação da reta tangente, tem esse formato aqui, né? O valor da função no ponto, mais o coeficiente angular, e esse coeficiente angular é exatamente a derivada, né? É a primeira interpretação que a gente dá da derivada. Na verdade, a ideia motriz da derivada é a ideia do cálculo da reta tangente, né? E o coeficiente angular da reta tangente é essa derivada. Então, veja, quando uma função tem derivada, no caso, para uma função de uma variável, a gente disse que era diferenciável. Então, quando uma função de uma variável é diferenciável, nas vizinhanças desse ponto onde ela é diferenciável, onde a derivada existe, você pode aproximar nessa vizinhança que eu estou marcando aqui, você pode aproximar a função pelo seu plano ou pela equação da reta tangente. Porque veja, qual é a diferença entre o gráfico real, aqui em roxinho, e esse gráfico e o gráfico do plano da reta tangente, perdão, tá aqui, ó. A diferença é quase nenhuma, né? Se você ficar aqui pertinho nessa faixa perto de A, muito pouco, né? O valor real da função é aqui, o valor aproximado aqui, o valor real aqui, o valor aproximado aqui. Se você vier mais para pertinho aqui, é aí que você não percebe a diferença. Então, quando a função tem derivada no ponto, você pode aproximar nas vizinhanças desse ponto a função pela equação da sua reta tangente, né? Que está aqui escrita. Então, essa aproximação é chamada de linearização. Então, aproximar o gráfico da função ou aproximar a função pela sua reta tangente é chamado de linearização. Então, vai à volta. Se uma função admite essa aproximação, ou seja, se você pode aproximar a função nas vizinhanças de um certo ponto pela reta tangente, então ela é diferenciável. Ok? No sentido de que o erro cometido nessa aproximação vai a zero mais rápido do que você se aproxima de A. Tá certo? Nesse sentido. Então, a gente vai utilizar, ou a gente utiliza essa definição, essa ideia de aproximar o gráfico da função pela reta tangente para poder definir quando uma função de duas variáveis é diferenciável. Porque alguém poderia dizer, não, professor, uma função de duas variáveis é diferenciável se as derivadas existem. Essa derivada parcial em relação a x existe, a derivada parcial em relação a y existe. Mas isso não é suficiente, pessoal, para garantir que a função seja diferenciável.
Ok? Então, a condição que a gente precisa é essa daqui, que é um pouco diferente. A gente diz que uma função de duas variáveis é diferenciável em um certo ponto AB se esse limite vai a zero. Que limite é esse? Veja só, você calcula o valor da função no ponto original, e aí você dá um acréscimo em A e dá um acréscimo em B, não, dá um acréscimo em X, dá um acréscimo em Y ao mesmo tempo. Então, você sai do ponto AB para o ponto A mais H e B mais K. Então, se essa diferença menos uma certa parte linear vai a zero à medida que essa variação vai a zero. Então, se isso acontece, a gente diz que a função é diferenciável. Tá? E essa aproximação linear, é a parte linear dessa expressão, a gente chama de diferencial. Tranquilo? Então, aqui a ideia é o seguinte, é a mesma daquela de aproximar pela reta tangente, né? Veja, quando você aproxima pela reta tangente, essa aqui é a parte linear da aproximação. Né? Se você passar esse carinha para o lado de lá, você ficaria assim, ó, f de x menos f de a, menos, aqui é a parte linear, que a gente chama de diferencial, diferencial em a, né, vezes x menos a. Então, se você dividir isso aqui por x menos a e tomar o limite quando x tende a, isso aqui vai a zero. Não é difícil você mostrar que isso aqui tende a zero. Então, a gente tenta estender a definição para uma função de duas variáveis utilizando essa mesma ideia. Não mais de que apenas a derivada exista, mas que existe essa transformação linear que faz com que esse limite aqui vá a zero. Tá? E essa aproximação, ou essa transformação linear, a gente chama de diferencial, que no caso, para uma função de uma variável, nada mais é que a multiplicação desse número, né, pela variação lá, x menos a. Para uma função de duas variáveis, você tem duas derivadas. Você tem a derivada em relação a x e tem a derivada em relação a y. Né? Por isso que você ganha essa expressão. Tá? Então, lembre, qualquer transformação linear, pessoal, do R2 em R, se escreve assim. É uma constante vezes a primeira variável, mais outra constante vezes a segunda variável. Não tem jeito. O que acontece aqui, para a sua função ser diferenciável, essa transformação linear tem que ter esse coeficiente como sendo exatamente a derivada parcial em relação a x e esse coeficiente exatamente como a derivada parcial em relação a y. Ok? Na verdade, note que essa não é uma condição suficiente. É necessário que esses caras existam, né, para que a função seja diferenciável, mas não é suficiente. A condição de suficiência eu vou relembrar vocês já já, mas é que essas derivadas, além de existirem, sejam contínuas. Tá? Então, o que importa é que essa coisa que a gente chama de diferencial, a gente pode utilizar para aproximar a variação da função. Como assim? Se eu quero saber quanto é que a função varia quando eu saio do ponto AB para o ponto A mais H e B mais K, é muito fácil, professor. Basta pegar esse cara, né, e subtrair desse cara. Está aqui a variação. Valor no ponto final menos o ponto inicial. Não é assim que a gente calcula a variação de qualquer coisa? Mas se a função for diferenciável, isso aqui é aproximadamente a diferencial. Então, em vez de eu calcular isso aqui, que pode ser complicado, dependendo da sua função, isso aqui é linear. Né? No máximo, é a multiplicação de um número vezes um certo incremento, outro número vezes outro certo incremento. Já já a gente faz um exemplo com esse sentido. Então, quando a função é diferenciável, eu posso utilizar a diferencial para aproximar a variação da função e posso utilizar não mais a reta tangente, mas agora é o que a gente chama de plano tangente. Como é que é a equação da reta tangente? Veja, é o valor da função no ponto mais a derivada da função vezes a variação, não é assim? Então, para uma função de duas variáveis é muito simples a extensão. Então, a linearização vai ser o valor da função no ponto mais, agora eu tenho duas derivadas, eu tenho a derivada em relação a x no ponto vezes a variação, no caso x menos a, variação em x, né, mais a derivada da função em relação, no ponto em relação a y, vezes a variação em y. Então, isso aqui é o que a gente chama do plano tangente, né? Isso aqui é o plano tangente, é o gráfico de uma certa função no ponto AB. Na verdade, no ponto A, B, f de AB. Então, quando a minha função é diferenciável, eu posso aproximar o valor da função pela sua linearização. Né? Aqui, ó. Aqui, digamos que esse azul aqui é o gráfico real da função. E aqui, em amarelinho, é o plano tangente. Então, nas vizinhanças desse ponto, eu posso aproximar o gráfico da função, por mais complicado que seja, pelo plano tangente. Ok? Então, de novo, quando a minha função é diferenciável, eu posso utilizar a diferencial para estimar a variação da função. E eu posso utilizar a linearização, né, para estimar o valor real da função. Então, se eu quero calcular o valor da função no certo ponto x, y, eu posso usar a linearização da função para estimar o valor da função nesse ponto. Tranquilo? Vamos ver um exemplo onde a gente consegue utilizar isso. Mas, professor, qual é a condição
para que a função seja diferenciável? Bom, é que além das derivadas parciais em relação a x e em relação a y existam, esses caras têm que ser contínuos, tá certo? Se isso for contínuo, com certeza esse limite aqui vai a zero. Você não precisa ficar checando esse limite, não. Basta checar se as derivadas existem e se elas são contínuas. Tá certo? Que é o que diz aqui no critério para a diferenciabilidade. Se as derivadas parciais existirem e forem contínuas em AB, então a função é diferenciável em AB. Tá? E aí, sendo diferenciável, você ganha várias propriedades, como por exemplo, toda função que é diferenciável é contínua, né? Vocês já viram isso. Então, vamos fazer isso. Vamos ver um exemplo nesse sentido. Utilize a linearização da função para estimar o valor da função no ponto 2.05 e 2.91. Ah, professor, mas eu não preciso estimar nada não. Eu posso calcular o valor exato, eu não tenho uma função. Basta jogar onde tiver x, eu vou colocar 205, e onde tiver y, eu vou colocar 296. Verdade. Só que você vai ter que fazer essa conta chata, né? De, por exemplo, 2.05 ao quadrado mais 3, que multiplica 2.05 vezes 2.96. Aqui ainda é, digamos assim, simples de fazer, por mais chato que seja, porque é só multiplicação e subtração, né? Mas digamos que você tivesse isso aqui, ó, acabou. A gente já não faz mais sem uma calculadora, né? Ou pior ainda, cosseno disso. Pronto, aí agora, com certeza, você não faria sem a calculadora. Mas peraí, professor, mas tem como fazer isso sem usar a calculadora? Claro, você pode estimar o valor desse cara utilizando a linearização. Por quê? Porque na linearização você vai ter certeza que você só vai ter soma e multiplicação. Tá certo? Claro, pode ter subtração, que é a operação inversa da adição. Tranquilo? Então, como é que a gente faz isso? Então, perceba o seguinte. Perceba que primeiro passo, que essa função é diferenciável. Por quê? Bom, é polinômio, pessoal. Né? Se você derivar, polinômio tem derivada. Então, a derivada dessa função em relação a x existe e a derivada dessa função em relação a y também existe. E como essas derivadas são polinômios, elas continuam sendo contínuas, né? Todo polinômio é contínuo. Então, veja, as derivadas parciais existem, são contínuas. Então, isso quer dizer que essa função é diferenciável. Por isso que eu posso utilizar a diferencial, na verdade, a linearização para estimar o valor da função. Então, vamos calcular esses coeficientes que a gente vai precisar. Veja, o que eu preciso? Eu vou linearizar essa função em torno de algum ponto. Que ponto, professor? Ele não deu ponto aí. Bom, você vai procurar o ponto mais perto, né, e mais fácil de trabalhar com relação a esses dois números. Ah, então aqui para esse eu vou pegar 2 e para esse aqui eu vou pegar 3. Exatamente. Você pega os inteiros mais próximos destes dois caras, porque fica fácil de você computar isso aqui. Por quê? Porque você vai precisar fazer isso aqui, ó, f de 2, 3, mais derivada parcial em relação a x no ponto, né? X menos a coordenada x no ponto, mais a derivada parcial em relação a y no mesmo ponto, y menos a coordenada y no ponto. Então, tudo que me resta é calcular essas derivadas e o valor da função nesses pontos. Tá, tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos calcular o f de 2, 3, já que a gente vai precisar para colocar ele aqui. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2 vezes 3, menos 3 ao quadrado. Né? Então, ficou 4 mais 9, 18, menos 9. Então, ficou 4 mais 9, 13. Ok? Agora, eu preciso da derivada parcial em relação a x. Então, se eu derivar esse carinha aqui em relação a x, como é que vai ficar? 2x mais 3y, só. E eu preciso calcular esse cara no ponto dado. Então, eu vou calcular fx no ponto 2, 3. Então, isso vai ficar 2 vezes 2, mais 3 vezes 3, 9 mais 4, 13 também. Coincidência. 13. E, por fim, eu preciso da derivada parcial em relação a y. Então, eu vou derivar esse carinha em relação a y. Se eu derivar y aqui não tem nada, zero. Derivar esse cara em relação a y vai ficar 3x menos 2y, né? Então, 3x menos 2y. Como eu preciso dessa derivada no ponto 2, 3, então vai ficar 3 vezes 2 menos 2 vezes 3, isso dá zero. Então, olha só como é que ficou a linearização. Logo, a minha linearização ficou assim, ó, L de x e y ficou a função no ponto 2, 3, que a gente viu agora que é 13, mais a derivada em relação a x, está aqui, ó, no ponto dado que é 13, então isso aqui também é 13, né? Então ficou assim, olha só, 13, 13, 0. Então nem vou olhar mais para esse termo. Então mais 13, que multiplica x menos 2. Então isso aqui é a linearização. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular o f de 2,05 e 2,96. Para isso eu vou aproximar, em vez de calcular aqui, eu vou calcular aqui. Porque isso aqui é muito mais fácil do que a função que eu tinha anteriormente.
Então, L 2,05 e 2,96. Então, isso ficou 13 mais 13, que multiplica x é 2,05 menos 2. Isso aqui vai dar 0,5, né? 0,05, então ficamos com o seguinte. 13 mais 13 vezes 0. 0,05. Se eu colocar o 3 em evidência, vai ficar 1 mais isso, né? Então, 1,05. Isso aqui dá 13 ponto, acho que 65. Isso. Ou 650. 13,650. Vou colocar o ponto, que já estava usando o ponto. Mas, professor, eu não posso calcular o valor real, não? Pode. Se você for calcular o valor real, o valor exato, ou seja, utilizando esse valor mesmo, né, na função, é 13,645. Então, veja que não é um erro tão grande, né? O erro está aqui, na terceira casa. Então, se você quiser só aproximar, você pode utilizar a linearização para estimar o valor real da função. O valor real é esse, que é o valor aproximado. Tranquilo? Veja, essa função, aqui, ó, a linearização, ela é muito mais simples do que a própria função inicial. Mas sempre será. Porque aqui, no máximo, eu vou ter soma e multiplicação, como eu disse a vocês. Por mais complicado que essa função aqui seja. Poderia ter um cosseno aqui fora. No máximo, ia ter algo parecido com isso aqui. Tranquilo? Pois bem, então, em certas situações, a gente precisa calcular a derivada de uma função que é função de outra função, que a gente chama de função composta. Por exemplo, lá em cálculo 1, ou para a função de uma variável, você tinha f era uma função que dependia de u, por exemplo, e u era uma função que dependia de x. Então, no final das contas, a sua f é uma função que depende de x através dessa função u. Então, como é que a gente calcula a derivada de f em relação a x? No final das contas, f é uma função de x. Então, vocês viram lá em cálculo 1 que essa derivada, para você calcular, você utiliza a regra da cadeia. Então, você deriva f em relação a u e multiplica pela derivada de u em relação a x. Então, aqui a gente também tem a regra da cadeia para uma função de duas variáveis, duas ou mais variáveis. Então, se você tem f, que é uma função de x e y, função diferenciável, né? E x é uma função de t, por exemplo, é uma, sei lá, g de t e y é uma certa função h de t, então faz sentido eu perguntar pela derivada de f em relação a t. E veja que aqui é derivada ordinária, é derivada simples, não é derivada parcial. Por quê? Porque f é uma função de duas variáveis, mas x e y são funções de uma só. Então, no final das contas, a f é uma função desse parâmetro só. Ok? Então, existe para isso a regra da cadeia. Eu chamo isso aqui de regra da cadeia, a primeira versão dela, né? Ou parte 1, porque é onde você tem f é uma função de vários parâmetros, não importa quantos parâmetros estão, mas cada parâmetro é função de uma única variável. Tá? Então, eu chamo isso de regra da cadeia do primeiro caso. Então, como é que fica a expressão para a regra da cadeia nesse caso? Então, você quer calcular a derivada de z. Z é uma função de duas variáveis, x e y. Onde x é uma função de t e y é uma função de t, então você computa essa derivada dessa forma. Então, deriva primeiro x em relação a z, vezes a derivada ordinária de x em relação a t, mais a derivada parcial de z em relação a y, vezes a derivada ordinária de y em relação a t. O professor precisa decorar isso? Não. Faz o seguinte, ó, faz esse diagramazinho de árvore que eu vou ensinar aqui, que você não vai precisar decorar isso nunca mais, se você decorou alguma vez na vida. Então, ó, você tem f ou z, né, tanto faz. Esses caras são funções de x e de y. Só que x e y são funções de t. Então, para que você tenha essa expressão, você vai fazer o seguinte. Eu tenho que derivar z em relação a t. Onde é que tem t? Está aqui embaixo da árvore, embaixo da árvore. Para você chegar aqui, você tem que primeiro passar por esse x, certo? E passar por esse y. Mas vamos ver nesse ramo. Então, quando você sai de cima para baixo, você vai sempre derivar o que está em cima em relação ao que está embaixo. Então, se eu sair de f para passar pelo x, eu tenho que derivar f em relação a x. Professor, por que essa derivada é parcial? Por quê? Porque o f é uma função de dois parâmetros. Então, aqui eu tenho a derivada parcial. Mas para eu passar do x para o t, eu tenho que derivar x em relação a t. Professor, mas por que é derivada ordinária? Porque o x é uma função só de um parâmetro. Bom, pela mesma razão, aqui eu tenho a derivada de f em relação a y e aqui eu tenho a derivada de y em relação a t. Pode ser f ou z, pessoal, tanto faz. Tá? Se você quiser colocar z aqui, como tem aqui, ó, sem problema nenhum, tá bom? O que importa é que agora você tem que somar essas duas contribuições. Quando você está em um mesmo ramo na árvore, você multiplica as contribuições. Quando você sai de um ramo para o outro, você soma.
Mas não é que dá exatamente essa expressão, professor? Dá sim. Então, se você quer a derivada de z em relação a t, o que você vai fazer? Vai pegar esse cara vezes esse, ó, que é o primeiro termo aqui, mais, porque agora você vai para outro ramo, mais esse cara vezes esse, que é esse outro termo. E aí nunca mais você vai precisar decorar a regra da cadeia. Tudo que você tem que fazer é esse diagramazinho de árvore. Ok? Bom, mas professor, mas e o segundo caso? O segundo caso seria o seguinte, você tem z ou f, né, como ainda uma função de duas variáveis, x e y, porém x e y agora são funções de duas ou mais variáveis. Vamos começar com duas. Então, por exemplo, g é uma função de st, y é uma função de st, x, e o y também é uma função de st. Então, no final das contas, o z é uma função de st, né, porque o z depende de x, que depende de st, e depende do y, que depende de st. Então, faz sentido eu perguntar pela derivada de z em relação a s e a derivada de z em relação a t. Veja que agora é derivada ordinária, por quê? Porque no final das contas o z continua sendo uma função de duas variáveis. E como é que eu faço, professor? Do mesmo jeito que eu falei anteriormente. Não decora. Escreve aí, ó, z é uma função de x e y é uma função de s e t. Então, quero derivar em relação a s? Quero. Tem esse aqui, tem esse aqui. Então, eu tenho que sair daqui para cá e tenho que sair daqui para cá. Lembrando, se você está no mesmo ramo, multiplica. Você está em ramos diferentes, você soma. Olha só como é que a gente obtém essa primeira expressão. Veja só como é simples. Então, para sair daqui para baixo, eu tenho que derivar z em relação a x. Para sair daqui para baixo, eu tenho que derivar x em relação a s. Lembrando que a derivada continua sendo parcial no x, por quê? Porque o x agora são duas variáveis. E aqui eu faço a mesma coisa. Eu tenho a derivada do z em relação a y e aqui a derivada do y em relação a s. Novamente, em ramos, no mesmo ramo, as contribuições se multiplicam. Tá aqui, ó. Ok? Ó. Ramos distintos, a contribuição se soma. E aí, com isso, você obtém essa expressão, fazendo a mesma coisa em relação a t, você obtém essa outra. E nunca mais você vai precisar decorar esses carinhas. Tá bom? Vamos ver como é que a gente utiliza essa regra da cadeia? Então, olha só, a gente vai fazer isso no exemplo 6 e 7. Então, o exemplo 6 determina a derivada parcial, na verdade, a derivada de z em relação a t, onde z é essa função de duas variáveis, né? E onde x e y são dados através dessa expressão. Então, note o seguinte, note que... Então, da regra da cadeia que a gente acabou de ver, se eu for derivar z em relação a t, lembre, primeiro eu tenho que derivar z em relação a x, né, e multiplicar pela derivada de x em relação a t. Mais a derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Tudo que eu tenho que fazer agora é computar esses carinhas separados. Por exemplo, quem é a derivada de z em relação a x? Está aqui a minha função. Se eu derivar em relação a x, vai ficar 2x mais y. Quem é a derivada da minha função em relação a y? Bom, só derivar novamente esse cara em relação a y, a gente vai ter 2y mais x. Uma dica, como você quer derivar em relação a t, deixe tudo isso aqui como função desse parâmetro aqui embaixo, t. Como é que eu faço isso, professor? Bem simples, você vai substituir onde tiver x pelo x do problema, onde tiver y pelo y do problema. Ok? Então, fazendo isso, você vai ficar 2 vezes seno de t mais o y, que é e elevado a t. Da mesma forma, aqui embaixo, vai ficar 2 vezes o y, ou seja, 2 vezes e elevado a t, 2 vezes e elevado a t, mais o x, que é seno de t. Ok? E agora, o que eu preciso computar para acabar esse problema? Bom, essas duas derivadas aqui. Ok? Então, vou fazer aqui em verdinho. Então, se eu derivar... Deixa eu trocar aqui a cor. Pronto. Então, se eu derivar o x em relação a t, o x era seno, derivado do seno, cosseno. Se eu derivar o y em relação a t, o y é exponencial, o derivado dela é ela mesma. Acabou. Agora é só substituir esses carinhas aqui e esses aqui. Tá certo? Portanto, vamos ficar com o seguinte. Então, a derivada de z em relação a t ficou. Essa primeira derivada computamos aqui. Então, 2 vezes seno de t mais e elevado a t, que multiplica, bom, cosseno de t. Mas, agora outra parte, está aqui, 2 vezes e elevado a t mais seno de t, que multiplica, bom, e elevado a t. Tranquilo? Bom, agora é só multiplicar e acabou, né? Então, a derivada de z em relação a t ficou. Então, aqui eu tenho 2 vezes seno vezes cosseno, né, que é seno, colocar assim, 2 vezes seno de t vezes cosseno de t. Eu vou ter aí agora e elevado a t vezes cosseno de t, mas eu tenho e elevado a t vezes seno, vou colocar a exponencial em evidência, vai ficar seno mais cosseno. E, por fim,
eu vou ter um e elevado a t vezes e elevado a t, dá elevado a t ao quadrado, né? Na verdade, é elevado a 2t, ou seja, 2 vezes e elevado a 2t. Se você quiser, você pode escrever esse cara ainda como o seno do arco duplo, né? Se você quiser, você escreve esse cara como seno de 2t, tá certo? Então, ficaria seno de 2t, e elevado a t que multiplica seno mais cosseno, mais 2 vezes e elevado a t. Veja, não é complicado, pessoal. É só montar aquele diagramazinho de árvore que eu falei, ó. Montar o diagramazinho de árvore, e aí você chega nessa expressão. Com a expressão, é só derivar. Tá bom? Bom, mas se eu tiver uma função de duas variáveis, onde cada parâmetro é a função de mais duas, professor. Bom, a mesma coisa. Então, neste caso, a gente vai computar duas derivadas diferentes, né? Primeira derivada parcial de z em relação a s. Então, como é que fica? Bom, primeiro eu tenho que derivar z em relação a x, calcular a derivada de x em relação a s, né? Como é aquele diagramazinho de árvore que eu acabei de mostrar aqui, ó. Certo? A derivada de z em relação a x, derivada de x em relação a s, mais a derivada de z em relação a y, a derivada de y em relação a s. Só isso. Não precisa decorar. Mais a derivada de z em relação a y, derivada de y em relação a s. Pronto, vamos calcular. Esses carinhas a gente só calcula uma vez e a gente reaproveita no próximo cálculo. Esses aqui não, a gente tem que calcular agora e no próximo já são outros carinhas. Então vamos lá, vamos calcular a derivada de z em relação a x. Então, cadê a minha função? Está aqui. Então, se eu derivar esse cara em relação a x, 2x, y3. Se eu derivar o z em relação a y, vai ficar 3x2, y2. Novamente, você tem que deixar tudo em função de s e t. Então, eu vou vir aqui, onde tiver o x, eu vou substituir pelo x do meu problema. Onde tiver o y, eu vou substituir pelo y do meu problema. Tá certo? Nunca deixe as quatro variáveis misturadas, x, y, s e t. Então, vai ficar 2 vezes x. Quem é x? S cosseno. Então, s cosseno de t vezes y ao cubo. Y ao cubo é S3 vezes seno ao cubo de t. Se você quiser, ó, esse s com esse s aqui ficou essa quarta, tá certo? Então, vou colocar logo. Essa quarta. 2, essa quarta cosseno de t, seno ao cubo de t. A mesma coisa que a gente faz embaixo, vai ficar 3. O x vai ficar s ao quadrado cosseno ao quadrado de t. E o y ao cubo é y ao quadrado, né? Então vai ficar s ao quadrado, seno ao quadrado. Não, ao cubo não. Então ficou essa quarta cosseno ao quadrado de t vezes seno ao quadrado de t. Pronto. Então já temos essas duas derivadas. O que eu preciso agora? Bom, preciso computar esses aqui em amarelinho. Ó. Ok? Então vamos lá. Então agora eu vou calcular a derivada de x em relação a s. Mas a derivada de x em relação a s é simples. É s cosseno, a derivada do x vai ficar só cosseno. Então ficou cosseno de t. E a derivada de y em relação a s. Y em relação a s. Novamente o y é simples, é s vezes seno. Tá aqui, ó. S vezes seno. Se eu derivar o s... Esse S aqui não, esse S aqui é da palavra seno, tá? Só esse S aqui vai ficar só seno. Não é assim? Vamos lá, então seno. Por fim. Então, a derivada de z em relação a S ficou, vou marcar aqui, verdinho vezes verdinho, mais roxinho vezes roxinho. Ok? Então, vai ficar 2 essa quarta, cosseno, já lá tem cosseno, com esse cosseno ao quadrado. Então, 2 essa quarta, cosseno ao quadrado de t, seno ao cubo de t, mais, aqui já tem seno vezes seno ao cubo, né? Então, mais 3 essa quarta, cosseno ao quadrado de t, seno ao quadrado com seno, que tem aqui, seno ao cubo. É a mesma expressão aqui, né? Aqui tem 2, aqui tem 3, somando dá 5. Então, ficou 5 vezes essa quarta, cosseno ao quadrado de t, seno ao cubo de t. Ok, professor, para calcular a derivada em relação a t, eu tenho que fazer tudo de novo? Bom, em tese, sim, a derivada de z em relação a t vai ser a derivada de z em relação a x, que eu já tenho, já calculei, vezes a derivada de x em relação a t, é a única coisa nova, mais a derivada de z em relação a y eu já tenho, vezes a derivada de y em relação a t é a única coisa nova. Então, a única coisa nova para mim são esses dois carinhas, tá certo? Então, a derivada de x em relação a t, vamos lá na expressão, s cosseno, derivada do cosseno dá menos seno, ficou menos s seno, né? Então, menos s seno de t,
E eu preciso da derivada agora do y em relação a t. Ali eu tinha s cosseno, e aqui eu tenho s seno, derivada sendo cosseno, ficou s cosseno. S cosseno. Pois bem, então eu vou fazer o seguinte, esse verdinho com esse primeiro, esse roxinho com esse segundo, e somar. Tá? Logo, então, dz dt ficou o primeiro termo, duas vezes essa quarta vezes menos s seno. Então, ficou menos duas vezes essa quinta seno ao quadrado. Né? Cosseno vezes seno à quarta. Certo? De novo, ó, esse s com esse s fica s à quinta. Esse seno com esse seno ficou seno à quarta. Tá? Então, menos 2 s à quinta menos 2 s à quinta cosseno de t seno à quarta. Não tem mais o que fazer nesse termo. Bom, e o outro termo vai ficar s cosseno, então aqui vai ficar cosseno ao quadrado e aqui vai ficar s à quinta. E o outro termo mantém. Então, 3s à quinta mais 3s à quinta cosseno ao quadrado seno ao quadrado também. Seno ao quadrado. Aqui a gente tem que parar nesse cara, porque não dá para somar esses dois carinhos. Dá para colocar alguma coisa em evidência se quiser, mas pode deixar assim mesmo. Né? Que aqui é cosseno ao quadrado, não dá para a gente somar. Tá bom? Bom, só isso. Então, a gente já viu derivada parcial, né, em relação a x, derivada parcial em relação a y, e a diferencial, né, que é essa combinação aqui especial. É a derivada parcial em relação a x vezes a variação no x, mais a derivada parcial em relação a y vezes a variação aqui no y. Né? Então, a gente tem um tipo de derivada que chama derivada parcial e essa aqui que a gente chama de derivada total. Existe um outro tipo de derivada chamada derivada direcional, que inclui esses dois carinhas como casos particulares. Vocês vão relembrar que a derivada em relação a x nada mais é que a derivada ao longo do vetor unitário na direção y. E a derivada parcial em relação a y nada mais é que a derivada direcional na direção do vetor unitário j. Ok? Então, vamos relembrar isso aqui. Então, a derivada direcional, como toda boa derivada, é um limite, né? É um limite. Então, a derivada direcional da minha função f num ponto dado na direção de um vetor unitário, é importante esse vetor tem que ser unitário, se não for, normalizo, é definida como esse limite. Né? Esse limite aqui. Ó. Se esse limite existir, a gente chama isso de derivada direcional. Ou seja, derivada da minha função no ponto dado na direção de um vetor unitário pré-estabelecido. Ok? Professor, mas eu tenho que calcular esses limites? Não, se a sua função for diferenciável, esse limite pode ser escrito assim, ó. É o produto da derivada parcial em relação a x vezes a componente x do vetor, né, do vetor diretor, mais a derivada parcial em relação a y vezes a componente y do vetor diretor. Que a gente pode reescrever ainda como um produto escalar. Ó. Aqui, ó, primeira componente com a primeira, segunda com a segunda, onde eu vou guardar isso aqui num vetor, né? Esse vetor aqui, e a b já era um vetor, né? O vetor unitário. Então fica o produto escalar entre esse vetor, que aparece com tanta frequência que ele tem um nome para ele. Isso é um vetor especial, ele é chamado de vetor gradiente. Né? Depois a gente vai relembrar as propriedades do gradiente. Ok? Então, se você quiser calcular a derivada direcional, ou seja, a taxa de variação da sua função numa direção dada, tudo que você tem que fazer é calcular o gradiente da função no ponto dado e tomar o produto escalar com o vetor dado no problema. Esse cara você não tem como adivinhar. Então, o que tem que ser fornecido para você? A função, o ponto e o vetor. Esse vetor, obviamente, não precisa ser dado normalizado. Mas se ele não for normalizado, você divide ele pela sua norma e aí você ganha um vetor normalizado. Ok? Novamente, relembre que as derivadas parciais em relação a x e a derivada parcial em relação a y são casos particulares desse cara, tá certo? Onde u é o vetor unitário i, quando você fizer isso, você ganha essa derivada, ou u é o vetor unitário j e aí você ganha essa outra derivada. Tranquilo? Então, olha só. Como eu falei, esse vetor, que a gente chama de vetor gradiente, ele tem algumas propriedades interessantes. Gradiente. Na verdade, ele é um campo vetorial. Né? É um objeto que vocês vão estudar depois. Mas fixado o valor de x e y, ele vira um vetor. Tá certo? Então, eu vou ficar chamando ele de vetor gradiente por enquanto. Então, ele tem algumas propriedades. Uma das propriedades mais importantes dele é o seguinte. Ele aponta na direção de maior variação da função a partir de um certo ponto. Então, digamos que você está nesse ponto aqui, lá no domínio da função. Deixa eu ver se eu tenho um desenho por aqui. Por exemplo, aqui, ó. Então, você está nesse ponto aqui, ó, nesse ponto, está no domínio da função. À medida que você se desloca aqui no domínio, a sua função, por exemplo, saiu desse ponto, né, eu pegar a imagem desse outro cara, veio para cá. Ó. Então,
ela teve sua função sofreu essa variação, vocês percebem? Então, por exemplo, se eu me deslocar desse ponto até esse ponto, olha só, eu vim daqui até aqui, ó, ao longo da função. Então, eu tenho essa variação. Ok? Então, se você quiser, a partir de um ponto dado, descobrir em que direção você deve se mover lá no domínio, tal que essa variação aqui da função seja a maior possível, essa direção é exatamente o vetor gradiente. Então, o vetor gradiente ele vai te dizer que direção você deve se deslocar para que a variação aqui na função seja a máxima possível. Veja, você não está calculando o máximo da função. Você está verificando onde é que a taxa de variação, em que direção a taxa de variação da sua função é máxima. Então, a direção onde isso acontece é a direção do vetor gradiente. Então, se você tomar o vetor unitário como sendo o vetor gradiente dividido pelo seu tamanho, né, porque o vetor gradiente não lhe garante que ele é unitário, mas se você dividir pelo tamanho dele, com certeza será. Então, essa direção vai te dar a direção de maior variação da função. E quanto é que vale essa variação máxima? A variação máxima da função, ou seja, o valor máximo para a derivada direcional, é exatamente o tamanho do vetor gradiente. Okay? Então, o vetor gradiente ele aponta em que direção você deve ir para que a variação da função seja máxima, e ele te diz quanto é que é essa variação. Qual é a taxa máxima de variação da sua função. Ok? Claro, se você quer a direção onde a taxa máxima de variação é mínima, basta colocar um menos aqui na frente. Tá certo? E uma outra importante aplicação do vetor gradiente é que ele é ortogonal às superfícies e curvas de nível. Como assim, professor? Se você tem isso aqui, se isso aqui é uma curva de nível dessa função, digamos que você pegou aqui, ó, intersectou com esse cara e deu essa curva aqui, tá certo? Então, se você quiser determinar, por exemplo, o vetor que é normal a essa curva de nível nesse ponto aqui, eu quero esse vetor normal aqui, ó. Esse vetor normal, pasmem, é o vetor gradiente no ponto. Esse aqui é o ponto P, é o gradiente da função em P. Geometricamente, ele é esse vetor, tá certo? Ele é o vetor normal. E se você tem, por exemplo, uma superfície, uma função de 3 variáveis, a gente já viu que se eu intersectar isso com um certo plano, isso aqui me dá uma superfície no R3. Então, se eu quiser o vetor que é normal a essa superfície nesse ponto, esse vetor continua sendo o gradiente dessa função. Dessa função agora de 3 variáveis, tá certo? Então, a gente vai usar isso aqui, vamos tirar proveito de que o vetor gradiente ele é normal às curvas e superfície de nível, sempre que a gente precisar determinar, por exemplo, a equação da reta normal, a equação do plano tangente, ok? Sempre que a gente precisar desses carinhas, a gente pode recorrer ao vetor gradiente, tá? Como é o caso agora do exemplo 8, olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no exemplo 8. Então, para a função a seguir, ou seja, para essa função aqui, ó, x vezes e elevado a y, determina essas 3 coisas que são pedidas aqui. Primeiro, a taxa de variação da função no ponto 2 e 0 na direção do ponto que sai de P a Q. Então, você tem 2 pontos, P e Q. E ele quer que você calcule a taxa de variação da sua função na direção desse vetor que liga P a Q. Como é que a gente calcula esse vetor, que a gente chama de PQ? É bem simples, né? São as coordenadas de P menos as coordenadas de Q. Né? Então, a gente vai querer derivar na direção desse vetor. Pode ser que esse vetor não seja unitário. Então, lembre de normalizar. Tá? Esse é o item A. Item B. Em que direção a taxa de variação da função é máxima? Haha! Lembra? Na direção do gradiente. Então, a gente já tem até a resposta desse cara. E qual é o valor máximo dessa taxa? É o tamanho do gradiente. Então, depois que a gente tiver calculado o gradiente no item A, o item B sai por tabela. Tá? E o item C diz o seguinte. Encontre a equação do plano que é tangente ao gráfico da função no ponto 2, 0. Poxa, para eu determinar a equação do plano tangente, eu preciso do vetor que é normal ao plano tangente. Mas que é esse vetor normal? Ele tem que ser normal ao plano tangente e a superfície dada no problema. Ah, se eu converter essa superfície em uma superfície de nível, eu sei que esse vetor normal vai ser o gradiente também. Então, veja, o gradiente aparece aqui e aparece aqui. Tá? Então, ele é um objeto importante. É bom que a gente saiba calculá-lo, tá? Porque ele tem várias aplicações. Então, vamos lá para o primeiro item, item A. Então, note o seguinte. Vamos lá, determinar a taxa máxima de variação. Perdão, a taxa de variação da função no ponto 2 e 0 na direção do vetor PQ. Quando ele fala taxa de variação na direção de alguém, é derivada direcional. Então, o que ele está pedindo é para você calcular a derivada direcional da sua função no ponto 2 e 0 na direção de um certo vetor que sai de P aqui. Então, como é que isso aqui vai ficar? Bom, é o gradiente da sua função no ponto 2 e 0, escalar esse vetor unitário. Mas que é esse vetor unitário, professor? É o vetor que liga P a Q. Mas como não necessariamente ele tem tamanho 1, eu tenho que dividir pelo seu tamanho, pela sua norma, para garantir que esse cara seja unitário.
Ok? Então a primeira coisa é descobrir quem é esse vetor U. Mas é fácil. Como é que eu acho esse vetor PQ? Bom, as coordenadas de Q menos as de P. Então vai ficar meio menos 2, ou seja, menos 3 meios. E 2 menos 0, que é 2. Então eu vou pegar esse vetor e dividir pelo tamanho dele. Então, qual é o tamanho desse cara? Vai ficar raiz quadrada do primeiro ao quadrado, mais o segundo ao quadrado. 9 vezes 4 vezes 4, 16, mais 9, 25, né? Então, isso aqui embaixo vai ficar a raiz de 25, ó, sobre 4. A raiz de 25 sobre 4 é 5 meios. Ok? Então, vamos ficar com o seguinte. Dividir por 5 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos, certo? Então, 2 quintos de menos 3 meios e 2. Isso ficou menos 3 quintos. E 2 vezes 2, 4. 4 quintos. Então, está aqui o meu vetor unitário. Então, já tenho o vetor unitário. O que é que eu preciso agora? Do gradiente. Professor, como é que eu calculo o gradiente? Bom, o gradiente é o vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função em relação a x é a componente x, em relação a y é a componente y. Então, tudo que eu tenho que fazer é derivar a função dada no problema em relação a x, colocar na componente x, derivar em relação a y, colocar na componente y. Se você derivar isso aqui em relação a x, eu morri o x aqui, ficou elevado a y, né? Se você derivar aquele cara em relação a x, em relação a y, como o y só tem exponencial, deixa eu passar esse carro aqui. A derivada da exponencial vai dela mesma, né? Então vai ficar x vezes e elevado a y, certo? E aí eu vou calcular esse cara no ponto dado no problema, que é o ponto 2 e 0. Mas quando x for 2, bom, aqui não tem x, e y for 0, elevado a 0 é 1. E aqui vai ficar 2 vezes 1, é 2. Acabou, pessoal. Olha como é simples. Então, tudo que eu tenho que fazer é computar o produto escalar desse vetor que eu estou marcando aqui com o de cima. Ok? Logo, como é que vai ficar? Então, a derivada direcional da minha função f no ponto 2 e 0 vai ser o produto escalar de 1, 2 com menos 3 quintos e 4 quintos. Bota a bolinha aqui para não esquecer. Então, vai ficar menos 3 quintos mais 8 quintos, que é 5 quintos, que é 1. Então, se você calcular a taxa de variação da sua função na direção desse vetor PQ, o resultado é 1. Ok? Se você se desloca na direção daquele vetor, a função varia 1 unidade da função por comprimento. Tá certo? Por exemplo, se for temperatura 1 grau Celsius por metro, se a unidade de distância for metro, e assim por diante, ou centímetro, sei lá. Ok? Item B. O que ele pede no B? Em que direção a taxa de variação é máxima? Bom, a gente já sabe. A taxa máxima de direção é quando você pega o vetor diretor como sendo o vetor na direção do gradiente. Claro, você tem que garantir que esse cara seja normalizado. Então, você divide pela norma. Mas a gente já calculou o vetor gradiente, deu 1 e 2. Então, você vai fazer 1 e 2 dividido pela norma de 1 e 2. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, vai ficar 5 raiz de 5. Né? Então, 1, 2 sobre raiz de 5. E quem é a taxa máxima de variação que ele pede da função no ponto 2 e 0? Bom, a gente já viu que a taxa máxima é exatamente o vetor gradiente. A norma do vetor gradiente no ponto dado. Bom, mas a norma a gente já calculou. Raiz de 5. Veja, a raiz de 5 é maior que 1. Né? Isso quer dizer o seguinte, que por mais que você escolha o ponto 2 e 1, fixado um ponto, você pode calcular a derivada em qualquer direção. Nessa direção, nessa direção, nessa direção, nessa. Se você for na direção menos 3 e 4 quintos, por exemplo, digamos que essa aqui seja a direção menos 3 e 4 quintos. Nessa direção, a derivada dá 1. Em qualquer outra direção, a derivada vai dar outro valor. Mas tem uma direção dessa derivada é máxima. Essa direção é a direção do vetor gradiente, digamos que seja esse cara aqui. E nessa direção, o valor máximo dela é raiz de 5, para esse problema. Tranquilo? E por fim, para terminar esse exemplo, ele diz o seguinte: C. Determine a equação do plano tangente ao gráfico daquela função. Então, digamos que aqui seja o gráfico daquela superfície, tá? Não fiz não, aqui é só um gráfico genérico. E aí ele dá o ponto 2, 0 e 2. Um momento, pessoal, passando aqui um carrinho. Passou. Então ele deu esse ponto aqui sobre a superfície e ele está pedindo o seguinte, que você determine a equação do plano que é tangente a essa superfície nesse ponto. Então, para determinar a equação do plano, eu preciso de duas coisas. Um ponto que pertence ao plano, mas eu já tenho 2, 0, 2, e um vetor normal a essa superfície. E agora, professor? Como é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, eu vou usar a interpretação de que o gradiente é o vetor normal à superfície. Como?
Que superfície? Superfície de nível. Mas se eu não tenho superfície de nível, se eu tenho uma função cujo gráfico é aquele desenhozinho mais ou menos que você fez lá embaixo. Tá aqui, ó, a função é essa. Mas aqui eu tenho assim, ó, z igual a x vezes e elevado a y. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma função de 3 variáveis de forma que isso aqui seja a superfície de nível desse cara, por exemplo, com nível 0. Como é que eu faço isso? Bom, é só passar o z para o outro lado. E vai ficar x vezes e elevado a y menos z. Se eu igualar isso aqui a 0, vocês concordam que eu tenho exatamente essa função? Cujo gráfico a gente já tem, ou cujo gráfico eu representei aqui de forma esquemática dessa forma, tá? Mas aí eu quero, no caso, a equação do plano tangente, então eu preciso do vetor normal. Então, nesse caso, se eu tomar essa função, ou se eu definir essa função, x vezes e elevado a y menos z, o gradiente dessa função, geometricamente, vai ser o meu vetor normal. Claro, eu tenho que calcular o gradiente no ponto 2 e 0. Então, como é que fica aqui? Bom, agora é uma função de 3 variáveis. O gradiente é um vetor cujas componentes são derivadas parciais. Em relação a x, você vai ter o quê? E elevado a y. Em relação a y, x vezes e elevado a y. Em relação a z, menos 1. Ok? Que a derivada de menos z dá menos 1. E aí você vai calcular esse cara no ponto dado. Esse cara no ponto 2, 0 e 2. Então, quando x for 2, y for 0 e z for 2, você vai ter o quê? Bom, quando y for 0, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2 e menos 1. Acabou, pessoal. Tem o vetor normal, tem o ponto que pertence ao plano, portanto, a equação assim. A equação do plano vai ficar da seguinte maneira. Então, a componente x do vetor normal, que é 1, vezes x menos a componente x do ponto, que é 2, mais a componente y do vetor normal, que é 2, vezes y menos a componente y do ponto, que é 0, mais a componente z, que é menos 1, vezes z menos a componente z do ponto, que é 2. Isso igual a 0. Ok? Deixa eu ver se eu não errei nada aqui. Cadê a função? X vezes elevado a y, z, passa o z para lá, menos z. Perfeito. Bom, então tá aí. Essa é a equação do plano. Se quiser, a gente pode multiplicar e expandir. Mas essa é a equação do plano tangente àquela superfície. Tranquilo? Vamos lá. Então vamos para frente. Bom, uma outra aplicação do vetor gradiente é de determinar os pontos críticos de uma função de 2 ou mais variáveis. Então, quer determinar os pontos críticos, você verifica os pontos onde o gradiente se anula. Ok? Então, essa condição de nulidade do vetor gradiente vai te fornecer os pontos críticos. Mas para você classificar, você vai precisar do que a gente chama de teste da derivada segunda. Ok? Então, lá em cálculo 1, você fazia o seguinte, você calculava a derivada da função igualava a 0, isso te dava uma coleção de pontos, x1, x2, xn, n pontos. E aí, para cada ponto desse, você calcularia a derivada segunda da função e ia substituindo. Se essa derivada é menor que 0, o ponto é máximo, maior que 0, o ponto de mínimo, igual a 0, é um ponto de inflexão. Aqui, a condição para você determinar os pontos críticos continua sendo da derivada, mas agora o vetor gradiente. A nulidade do vetor gradiente. Você calcula o vetor gradiente igual a 0, você vai ter um sisteminha, você vai ter um conjunto de pontos, sei lá, x1, y1, até xn, yn. E agora, professor, como é que eu classifico esses caras? Bom, agora a gente vai ter que utilizar a derivada segunda. Mas não é... A gente tem 4 derivadas parciais de segunda ordem. Como é que a gente faz? Vai usar as 4? Sim, mas de uma forma combinada. Como? A gente calcula esse discriminante aqui, ó. fxx vezes fyy menos fxy ao quadrado. Então, para cada ponto x1, x2, lá, até xn, yn que você calculou na primeira etapa, onde você zerou o gradiente, então, para cada ponto desse, você vai substituir aqui. E aí, dependendo do resultado, do sinal desse carinha, você vai ter o seguinte. Se isso aqui for menor que 0, então o ponto em questão é o que a gente chama de ponto de Sela. Nem é máximo, nem é mínimo. Né? Para a função de uma variável, a gente chama de ponto de inflexão, aqui é o chamado ponto de Sela. É aquele ponto que tem essa carinha, né? Numa direção, a função decresce, em outra direção, a função cresce. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, é um ponto de Sela. Nessa direção, a função decresce, nessa direção, a função parece que cresce. Então, parece que ele é o máximo se você se deslocar nessa direção e o mínimo nessa. Então, ele nem é o máximo nem é o mínimo, é chamado ponto de Sela, o porquê do Sela vocês viram no desenho que eu fiz. Bom,
Agora, se isso aqui for maior que zero, você vai utilizar o sinal da derivada segunda em relação a x. Então, se a derivada segunda em relação a x no ponto em questão, por exemplo, x1, y, for maior que zero, você tem um mínimo. Se for menor que zero, você vai ter um máximo. For igual a zero, bom, aí não tem só tem esses dois casos. Tá certo? Menor que zero, maior que zero. Tranquilo? Professor, mas e se essa derivada for zero? Aí então o teste é inconclusivo. Tá? A gente não tem o que falar com esse teste, a gente teria que procurar uma outra forma. Ok? Bom, então esse teste que eu falei aqui é para classificar pontos de máximos e mínimos locais. Olha só o que está dizendo aqui, ó. Local. Ok? Máximo e mínimo local. Mas se sua função for contínua e se ela toma valores em um certo conjunto D que é fechado e limitado, que em matemática a gente chama de compacto, então pelo teorema de Weierstrass, obrigatoriamente essa função vai ter um máximo e um mínimo. Só que o máximo dos máximos e o mínimo dos mínimos, que é chamado máximo global, ou máximo absoluto. Ok? Então, qual é a condição, professor, de um conjunto ser fechado? É dele conter todos os pontos de fronteira. Por exemplo, um conjunto como esse aqui, ó, no plano. Se ele contiver todos os pontinhos aqui da borda da figura, que a gente chama de fronteira, então a gente diz que ele é fechado. Se ele perder pelo menos um desses pontos, ele não é mais fechado. Ah, professor, o contrário de fechado é aberto? Não, só não é fechado, tá certo? E quando é que um conjunto é limitado? Quando eu consigo englobá-lo com um disco centrado na origem de raio finito. Se eu consigo algum disco de raio finito centrado na origem que contém esse cara. Então, todo conjunto que tem essa propriedade de ser finito, de ser limitado, perdão, e fechado, a gente diz que é um conjunto compacto. E aí o teorema do valor extremo, o teorema de Weierstrass, diz o seguinte: se você tem uma função contínua que toma valores em um conjunto limitado e fechado, então, obrigatoriamente, ela vai ter um mínimo global, ou mínimo absoluto, e vai ter um máximo global ou um máximo absoluto nessa região. E como é que eu faço para descobrir esses caras, professor? Bom, a ideia é simples. Para você determinar esses caras, você vai fazer 3 passos. Primeiro, você acha os pontos críticos na região interna da figura, né, do domínio, ou de onde você está procurando. Depois, você estuda os valores da função na fronteira, que é a notação de fronteira essa daqui, isso aqui não é derivada parcial, tá certo? E aí, depois você monta uma tabela com todos os pontos que você encontrou. O maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Tá? Deixa eu mostrar isso através de um exemplo, que a nossa hora já está corrida. Então, determine os valores de máximo e mínimo, nesse caso absolutos, né, da função aqui dada, ó, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, sobre essa região, que é um disco centrado na origem de raio 1. Veja, esse disco centrado na origem de raio 1, né, com certeza ele é limitado, porque eu posso pegar um disco maior centrado na origem que o contém, né, por exemplo, um disco de raio 2. E ele é fechado porque ele contém todos os pontos da fronteira, não está faltando ninguém aqui. Ok? Então, obrigatoriamente, essa função vai ter o máximo, vai ter o mínimo absoluto, máximo absoluto. Então, vamos dividir esse problema em partes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Então, primeiro passo, vamos estudar a função no interior do domínio, ou do conjunto que a gente está procurando, tá? Vou colocar assim, ó, no interior de D, onde D é esse disco de raio 1, certo? Vamos procurar os pontos críticos aqui no interior, x e y. Como é que a gente faz isso, professor? É o velho gradiente de f igual a zero. Então, vamos calcular o gradiente dessa função. Então, se eu derivar essa função em relação a x, o que, é que a gente vai ter? 2x menos 2y, né? E aí, eu vou derivar agora essa função em relação a y. Eu vou ter menos 2x mais 2y. Ok? E aí, vou igualar isso a zero, um vetor nulo. E aí, perceba que a gente vai ficar com um sisteminha. 2x menos 2y igual a zero. 2x menos 2x mais 2y igual a zero. Bom, isso aqui dá x igual a y. Ok? A gente não tem um número. A gente tem, na verdade, um conjunto infinito de pontos, né? Todo ponto da forma x igual a y é ponto crítico para a gente aqui nesse caso. Isso quer dizer o seguinte, pessoal. Onde é que é x igual a y? Bom, é essa reta que passa na origem aqui, né? Que forma um ângulo aqui de 45 graus, não é assim? Pi sobre 4. Então, todos os pontos que estão dentro desse conjunto, ou seja, por exemplo, esse carinha aqui que está na borda, esse outro carinha que está na borda, e todos os outros que estão aqui, ó, todos esses outros carinhas são pontos críticos. Tem infinitos, né? Então, eu vou denotar esses pontos assim, px. Vou chamar esses caras px, que são pontos da forma xx, né? Porque o y é igual a x. Onde o x toma valor nesse intervalo de menos 1 a 1. Né? Aqui é menos 1, aqui é 1. Então, veja, existem infinitos pontos. Tá bom?
que satisfazem essa condição. E o segundo ponto agora, segunda parte, é estudar os pontos críticos na fronteira. A fronteira denota assim. Então, na fronteira, pessoal, eu vou parametrizar essa curva. Né? Porque aqui eu tenho uma circunferência de raio 1. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o x em termos de seno e cosseno. Como? X igual a cosseno de t, y igual a seno de t. Com t é importante você dizer a faixa de variação da parametrização, intervalo de 0 a 2π. E aí eu faço o seguinte, onde tiver x aqui, eu vou substituir por cosseno, onde tiver y por seno, tá bom? E a gente deriva em relação a t igual a 0, como de costume, acho os t críticos, depois jogo aqui e acho os x e y críticos. Tá bom? Depois monto a tabelinha, o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Ok, então a função é assim, x ao quadrado menos 2xy mais y ao quadrado, que se você notar é um quadrado perfeito, é x menos y ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Eu vou escrever x como uma função de t, y como uma função de t, no final das contas a f só vai depender de t também. Como é que vai ficar? Bom, cosseno de t menos seno de t ao quadrado. O que eu vou fazer? Derivar igual a zero. Então vai ficar o 2 cosseno de t menos seno de t, vezes a derivada de dentro em relação a t, né? Derivada do cosseno menos seno, derivada do menos seno dá menos cosseno, e agora eu vou igualar isso a zero. Então, de f' de t igual a zero, o que a gente vai ter? Eu vou ficar o seguinte, duas vezes, bom, esse menos aqui eu posso colocar para fora, tem menos aqui, né? Então ficou menos 2 cosseno de t menos seno de t, vezes cosseno de t mais seno de t igual a zero. Então, eu vou ter ou esse cara é zero ou esse cara é zero. Né? Se o primeiro for zero, eu vou ter cosseno de t igual a seno de t. Né? Passando esse cara para o outro lado. Se esse cara for zero, eu vou ter cosseno de t igual a menos seno de t. Então, onde é que o cosseno é igual a seno? No primeiro quadrante e no... Vamos ver aqui, ó. No primeiro quadrante, né? Em 45, né? E no terceiro quadrante, né? Os dois aqui são negativos, não é assim? Então, em 45, que é π sobre 4, e em 5π sobre 4. Né? Aqui, tanto o cosseno quanto o seno são iguais. Tanto numericamente, como tanto em valor absoluto, quanto em sinal. Né? Então, esse primeiro caso aqui vai nos dar um ponto que é π sobre 4 e T2, que é 5π sobre 4. Bom, onde é que o cosseno é menos o seno? Bom, no segundo quadrante, né? E no quarto quadrante. Aqui o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Aqui o cosseno é negativo, mas o seno é positivo. Né? Quando esse ângulo aqui for, esse ângulo todinho aqui for 3π sobre 4, ou quando for esse pedação aqui todinho, que é 7π sobre 4. Claro que eu poderia continuar girando a circunferência, mas eu sairia do intervalo 0 a 2π. Só me interessa o intervalo 0 a 2π, né? Então aqui eu tenho T3 igual a 3π sobre 4 e T4 igual a 7π sobre 4. Bom, se T for isso, quanto é que vale o x? Vamos pegar agora os parzinhos, né? Se T for π sobre 4, bom, o x é cosseno de π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. O y também é raiz de 2 sobre 2. E quando T for menos π sobre 4, vai dar menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2, né? X é igual a y. Já esses carinhos aqui, o x vai ficar, nesse daqui o x vai ficar negativo, menos raiz de 2 sobre 2. E o y vai ficar raiz de 2 sobre 2. E por fim, aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2 positivo, o x é positivo, o y é negativo. Pessoal, mas veja que esses dois pontos aqui eu não considero mais, nem preciso considerá-los. Por quê? Porque nesse ponto aqui, veja, o x é igual ao y, né? O x é igual ao y, mas esses pontos onde o x é igual ao y já estão inclusos aqui. Tá? Então vamos lá para o nosso terceiro e último passo. Terceiro e último passo, que é analisar os pontos críticos. Vamos montar nossa tabelinha, né? Então, vou colocar aqui os pontos que a gente encontrou e o f de x e y calculado em cada um desses pontos. A função é x menos y ao quadrado. Então, eu tenho pontos da forma x e x, né? Todo ponto da forma x e x com x de menos 1 a 1. E tenho os pontos da forma menos raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, e raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Veja, tem infinitos pontos, né? Porque aqui tem pontos demais. Vamos lá. Se eu calcular o valor da função sobre esses pontos, quanto é que vai dar a função? Zero. Por quê? Aqui não é x menos y? Sim. E o x aqui não é igual ao y? É.
Então, f em qualquer ponto dessa forma é zero. Se eu calcular o valor da função nesse ponto, eu vou ter menos raiz de 2 sobre 2, menos, que já tem aqui na fórmula, com raiz de 2 sobre 2 aqui, ó. Então, ficou menos raiz de 2, né? Se eu elevar ao quadrado, dá 2. 2. Bom, pelo mesmo motivo, se eu jogar esse carinha aqui, vai dar 2 também. Então, veja, o valor máximo que a função obtém é 2 naquela região. E o mínimo é 0. Então, aqui é o máximo global e aqui é o mínimo global. Ok? Então, ela atinge o mínimo em todos os pontos ao longo desse segmento de reta que eu mostrei aqui. Então, ao longo de cada ponto aqui, ó, a função é 0. É o menor valor que a função pode ter. E o máximo, onde é que ela tem, professor? É exatamente nesse ponto e nesse ponto aqui, que corresponde a 7π sobre 4 e t igual a 3π sobre 4. Professor, não tem um jeito mais fácil de fazer isso na fronteira, não? Tem, e aí a gente pode, porque no caso, na fronteira, você quer encontrar o máximo da sua função sujeito ao vínculo de que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a exatamente 1. Então, quando você quer extremizar uma função sujeita a um vínculo, ou restrição, a gente pode utilizar o que a gente chama de multiplicador de Lagrange. Então, para você extremizar uma função sujeita a um vínculo, tudo que você tem que fazer é procurar os pontos onde o gradiente da sua função é paralelo ao gradiente do vínculo. Então, esses pontos aqui são os pontos críticos, são os pontos a candidatos de máximos ou mínimos do seu problema. Tá certo? E aí, quando você tiver esses pontos, você utiliza o vínculo para... Na verdade, nessa primeira etapa, você vai ter uma relação entre x, y e z. É quando você utiliza o vínculo que você descobre quem são esses pontos. E aí, se o seu problema é apenas um problema de máximo e mínimo global, você monta a tabelinha, o maior vai ser o máximo, o menor vai ser o mínimo. Se o seu problema já é um problema de máximo, esse cara vai te dar o ponto que dá o máximo. Se o seu problema é um problema de mínimo, esse cara vai te dar o ponto onde a sua função vai ter um mínimo. Como assim, professor? Vamos ver através de um exemplo. Então, olha só. Exemplo 10. Encontre três números positivos. Eu não sei quem são esses números, então vou chamar de x, y e z. Cuja soma seja 12. Então, eu não quero quaisquer números. Eu quero números de forma que, quando eu somo eles 3, o resultado seja exatamente 12. Nem é menor nem maior, é exatamente 12. Certo? Com a seguinte propriedade, que a soma dos quadrados seja a menor possível. Espera aí, professor. Espera aí. Deixa eu ver se eu entendi. Então, olha só. Observe o seguinte. Então, eu quero três números positivos, x, y e z, tais que a soma, vou chamar S de soma, S de x, y, z, tais que a soma x mais y mais z seja exatamente 12, e que que a soma dos quadrados, por exemplo, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais usar o que aqui de quadrado, tá certo? Seja a menor possível. Então, o que eu quero de verdade nesse problema, professor? Eu quero extremizar isso aqui. Extremizar pode ser maximizar ou minimizar. Sujeito a essa condição. Porque, olha só, eu não quero qualquer x, qualquer y, qualquer z. Eu quero aquele que faz com que isso aqui seja o menor possível, mas cuja soma dê 12. Então, você tem esse vínculo que amarra quais são os possíveis valores que x, y e z podem ter. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeira coisa é identificar quem são os pontos críticos. Como é que eu faço? Você vai procurar os pontos onde o gradiente da função que você quer extremizar é paralelo, esse lambda aqui é uma constante de proporcionalidade chamada multiplicador de Lagrange, é paralelo ao gradiente do seu vínculo. Então, quando você fizer isso, você vai ter um sistema de três equações e 4 incógnitas. Professor, mas dá para resolver um sistema dessa forma? Na verdade, a gente tem mais uma equação que é o vínculo, vocês vão ver já já. Então, vamos lá, vamos calcular primeiro o gradiente. E agora a gente já sabe calcular o gradiente, né? O gradiente dessa função Q, que é a função soma dos quadrados, né? Então, se eu derivar em relação a x, 2x, derivar em relação a y, 2y, derivar em relação a z, dz. Agora eu preciso do gradiente dessa minha função soma, que é a minha função que está relacionada com o vínculo. Bom, se eu calcular o gradiente desse cara, a derivada em relação a x é 1, a derivada em relação a y, a derivada em relação a z é 1. Acabou. Show de bola. O que eu tenho que fazer? Esse cara igual a lambda vezes esse. Então, o que eu tenho que resolver é esse sisteminha aqui, ó. 2x, 2y, 2z, igual a lambda, que multiplica 1, 1 e 1. Então, a gente vai ficar com o seguinte, olha só, vou trazer aqui para baixo. Assim. Vamos ficar com o seguinte. 2x igual a lambda, 2y igual a lambda, 2z igual a lambda.
Ok? Ficamos com esse sistema. Professor, mas eu tenho 1, 2, 3 equações e 1, 2, 3, 4 incógnitas. E agora, professor? Não dá para resolver isso, não. Eu tenho incógnita demais. Não, pessoal, a gente tem mais uma equação, que é o vínculo. O vínculo diz que se eu somar x com y mais o z procurado, o resultado tem que ser 12. Então, eu tenho 4 equações, 4 incógnitas. X, y mais z igual a 12. Ah, agora sim. Como é que eu posso resolver isso aqui? Bom, de várias formas. A primeira forma é notar que lambda não pode ser zero nesse seu problema. Porque se lambda for zero, isso vai dar x igual a zero, y igual a zero e z igual a zero, não é verdade? Mas 0, 0 e 0, nem a soma é 12 e nem esses caras são positivos, né? Então, como lambda não é zero, eu posso dividir, por exemplo, a primeira equação pela segunda. Então, se eu dividir esses dois caras, eu vou ter que x sobre y é 1, ou seja, x igual a y, né? Eu não sei quanto é que vale x, nem quanto é que vale y, mas eu sei que nesse problema o x tem que ser igual a y. Então, se eu dividir agora pelo mesmo motivo a primeira pela terceira, deixa eu ajeitar aqui, a primeira equação pela terceira, eu vou chegar à conclusão de que x é igual a z, né? Porque você vai ter x dividido, olha só, esse 2 cancelou com 2, o lambda foi com lambda, e aí você ficou com x sobre z é igual a 1, ou ainda x igual a z. Ora, mas o x é igual a y, então x igual a y igual a z. Então, essa informação agora eu vou fazer o quê? Eu vou usar no vínculo. Então, do vínculo, a gente tem o seguinte. Bom, x mais o y, mas o y é igual a x, mais o z é igual a x. Isso tem que ser 12. Ou seja, 3x igual a 12, x igual a 4. Ah, então se x é 4, quanto é que vale o y? 4. E o z? 4. Mas será que 4 mais 4 mais 4 dá 12? Com certeza. Então, 4, 4, 4 são os três números positivos cuja soma é 12 e o quadrado é mínimo. A soma do quadrado é mínimo. Tá certo? Então, o quadrado mínimo, aí, a soma dos quadrados mínimos, que é o Q de 4, 4, 4, vai ser 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 3 vezes 4 ao quadrado, que é 3 vezes 16, que é 48. Então, 48 é a soma quadrática mínima que você pode construir com três números positivos cuja soma seja exatamente 12. Professor, outra forma de fazer? Bom, você poderia fazer o seguinte. Dá mais trabalho, mas você poderia isolar o z aqui e substituir aqui. Por exemplo, você poderia escrever z igual a 12 menos x menos y e jogar aqui. Aí, feito isso, você iria ficar com uma função que depende só de x e y. Assim, calcula a derivada em relação a x igual a 0, a derivada em relação a y igual a 0. Daqui você extrai os pontos críticos, né? E aí monta aquela tabela, o maior o máximo, o menor o mínimo, né? Por natureza, isso é um problema que só tem mínimo. É uma forma. Mas aí, veja, quando você faz isso, você está escolhendo alguém em detrimento dos outros. Quando você usa essa técnica de Lagrange, ela é simétrica. Ela usa todo mundo ao mesmo tempo, tá certo? Ou seja, você não tem essa disparidade de escolher alguém em detrimento de outro. Tranquilo? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês.